Me divorciei e me mudei para outro país para recomeçar a vida. Logo depois, meu ex-marido se casou com a mulher com quem estava se envolvendo. Mas, durante o casamento, uma convidada revelou algo que a abalou tanto que ela não conseguiu terminar os votos. Minutos depois, ela me ligou, com a voz trêmula, e o que ela me perguntou ainda não faz sentido. Eu me mudei para Barcelona para esquecer que Silas Montgomery existia. 6 meses sem contato. 6 meses construindo uma nova vida em uma cidade onde ninguém sabia que eu havia passado 9 anos me tornando invisível em um casamento com um homem que me substituiu tão suavemente que eu só percebi quando já era tarde demais. 6 meses aprendendo, finalmente, a ocupar meu espaço novamente. Então, numa tarde de sábado em outubro, enquanto eu estava sentada num café em Grácia trabalhando num projeto de design, o nome dele apareceu no meu celular. Meu primeiro instinto foi ignorar, bloquear o número, proteger a paz que eu tanto lutei para construir. Mas algo me impediu. Talvez curiosidade, talvez aquela pequena parte de mim que ainda queria saber se ele se arrependia do que tinha feito. Respondi, Teia. Sua voz estava embargada, quase irreconhecível. Preciso te perguntar uma coisa. Não um olá, nem um como vai, nem um me desculpe por tudo, mas sim indo direto ao ponto, seja qual fosse a crise que o fizera quebrar 6 meses de silêncio. Você sabia que Vitória era casada? Você sabia e não me contou? Afasto o telefone da orelha e o encaro como se tivesse começado a falar outra língua. Do que você está falando? Meu casamento com a Vitória seria hoje. Só que descobri que ela já é casada com o Robert. Meu irmão Robert. E aí ele me contou tudo. Mas para entender por que aquela ligação telefônica pareceu o universo finalmente acertando as contas, você precisa saber como cheguei até aqui. Como uma recém-formada em artes plásticas, confiante, com as mãos manchadas de tinta e grandes sonhos, se tornou uma mulher que colocou toda a sua vida em 4 malas e fugiu para outro continente só para se lembrar de quem ela costumava ser. Conheci Silas Montgomery quando eu tinha 24 anos e trabalhava em um pequeno estúdio de design gráfico no bairro de Capitol Hill, em Seattle. Eu tinha acabado de sair da faculdade de artes e ainda acreditava que talento e paixão eram suficientes para construir uma carreira. Ainda era ingênuo bastante para pensar que o amor significava encontrar alguém que valorizasse quem você era, em vez de te transformar em quem essa pessoa precisava. Ele entrou no Victrola Coffee numa tarde chuvosa de terça-feira enquanto eu desenhava no meu canto favorito. Eu estava trabalhando no design do logotipo de uma banda local, cercada por lápis de cor e xícaras de café. Completamente absorta em tentar capturar a essência da mistura entre o grunge do Noroeste Pacífico e o minimalismo moderno. Você é realmente talentoso, disse ele, aparecendo ao lado da minha mesa com a confiança de alguém acostumado a ser bem-vindo. Ele vestia um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, carregava uma pasta de couro que gritava advogado corporativo e tinha aquele tipo de sorriso que fazia você se sentir a única pessoa na sala que valia a pena notar. Eu deveria ter percebido a condescendência naquela frase, a sutil surpresa de que alguém como eu, com minhas calças jeans respingadas de tinta e meu cardigan enorme, pudesse criar algo digno de nota. Mas eu tinha 24 anos e me senti lisonjeada por aquele homem elegante e bem-sucedido sequer ter me notado. Namoramos por 2 anos. Olhando para trás, percebo que o padrão estava lá desde o início, mas eu era muito jovem e apaixonada para enxergá-lo. Silas trabalhava como associado na Patterson & Hale, um daqueles escritórios de advocacia corporativa onde todos falavam em siglas que eu não entendia e encaravam semanas de trabalho de 100 horas como medalhas de honra. Ele me apresentou a um mundo de galas beneficentes, coquetéis sofisticados e restaurantes onde o cardápio não tinha preços e todos sabiam qual garfo usar para cada prato. Eu achava que ele estava me mostrando uma vida melhor. Não percebi que ele estava me mostrando o quão pequena a minha era em comparação. O pedido de casamento aconteceu em um desses eventos beneficentes, o jantar de gala da Emerald City Children's Foundation, realizado no Four Seasons, com 500 convidados em trajes de gala de grife. Silas se ajoelhou diante de todos os seus colegas, apresentando um anel que devia custar o equivalente a 3 meses do meu salário, e todos aplaudiram como se estivessem testemunhando algo lindo, em vez da minha última chance de dizer não a um futuro que eu não tinha certeza se queria. Mas eu disse sim porque eu tinha 26 anos e ele 28, e todos diziam que éramos perfeitos juntos, embora eu pudesse ver os sorrisos educados dos colegas dele, que perguntavam o que ele estava fazendo com a garota artística de vestido comprado pronto.
Os primeiros 3 anos de casamento foram bons. Ou pelo menos eu achava que eram. Silas trabalhava muitas horas, mas voltava para casa para mim. Tínhamos brunches de domingo em cafés do bairro e noites de cinema em que discutíamos se o filme era arte ou entretenimento. Mantive meu emprego de designer, mantive o contrato de aluguel do meu apartamento estúdio durante o primeiro ano, mesmo depois de me mudar para a casa dele em Capitol Hill. Ficava repetindo para mim mesma que não estava me perdendo só porque estava construindo uma vida com outra pessoa. Mas por volta do 4º ano, as coisas começaram a mudar. Pequenas mudanças no início, tão graduais que eu não conseguia precisar quando começaram. Silas começou a comentar que minhas roupas eram um pouco informais demais para jantares formais. Que talvez eu devesse considerar melhorar minha imagem profissional se quisesse ser levada a sério. Que minhas cores vibrantes e peças vintage eram charmosas, mas não exatamente apropriadas para os círculos sociais em que nos inserimos agora. Comecei a comprar roupas pretas, cinzas e azul marinho. Cores profissionais, como Silas as chamava. Eu dizia a mim mesma que estava amadurecendo, crescendo, me tornando o tipo de mulher que poderia estar ao lado de um advogado bem-sucedido sem envergonhá-lo. Meus encontros com o coletivo de arte, um grupo de designers e ilustradores locais que se reuniam mensalmente para críticas e apoio desde antes de eu conhecer Silas, começaram a ser um problema por volta do 5º ano. Depois de faltar a 3 encontros seguidos por causa de eventos importantes que Silas precisava que eu comparecesse, tentei explicar a ele o quão importante aquela comunidade era para o meu desenvolvimento criativo. Ele usou seu tom de advogado sensato, aquele que fazia discordar parecer infantil. Não estou dizendo que você não pode ir, Thea. Só estou apontando que passar toda a terceira terça-feira do mês com artistas amadores não está realmente impulsionando sua carreira. Você é uma designer profissional agora. Não deveria estar fazendo networking com pessoas que realmente podem te ajudar a crescer? Parei de ir às reuniões e me convenci de que ele tinha razão. Eu precisava ser mais estratégico, mais focado e mais sério na construção de uma carreira, em vez de apenas brincar de ser artista. Minha melhor amiga, Jenna, durou até o 6º ano. Ela tinha sido minha colega de quarto na faculdade de artes, o tipo de amiga que me conhecia bem o suficiente para me chamar a atenção quando eu falava besteira e mesmo assim me amar. Mas depois que ela se juntou a nós para jantar uma noite e dominou a conversa com sua energia caótica de sempre, falando alto demais, rindo demais e contando histórias desconexas sobre seus últimos desastres amorosos. Silas passou a viagem inteira para casa explicando o quanto ela era exaustiva. Eu gosto da Jenna, disse-ele naquele tom cauteloso que deixava claro que não gostava de jeito nenhum. Mas o drama constante dela é emocionalmente desgastante. Você não tem mais 23 anos. Talvez precise de um tempo longe de amizades que não agregam valor à sua vida. Comecei a ver a Jenna com menos frequência, a responder às suas mensagens com cada vez mais atrasos, a dar desculpas de que estava muito ocupada, muito cansada ou que precisava comparecer a algum evento da empresa. Ela percebeu, claro que percebeu. Mas eu me convenci de que Silas tinha razão, de que eu estava amadurecendo, de que amizades adultas de verdade não deveriam ser tão complicadas e exigentes. Meus encontros familiares em Portland se tornaram opcionais por volta do 7º ano. Meus pais nos convidavam para aniversários, feriados, jantares regulares de domingo, e Silas sempre tinha uma desculpa para não irmos. Uma reunião importante com um cliente para a qual ele precisava se preparar para um retiro de sócios que ele não podia perder. Uma manhã de domingo em que ele precisava desesperadamente de um momento de tranquilidade para relaxar depois de uma semana cansativa. Comecei a ir sozinha, o que significava ouvir minha mãe fazer perguntas cuidadosamente neutras sobre por que meu marido nunca vinha. Observar os olhos da minha irmã Maia se encherem de preocupação que ela não expressava porque não queria me deixar na defensiva. Ver meu sobrinho e minha sobrinha crescerem em fotos de família onde Silas estava visivelmente ausente. Com o tempo, parei de ir com tanta frequência. Era mais fácil do que explicar, mais fácil do que ver meu próprio declínio refletido em seus rostos preocupados. No 8º ano, eu havia parado completamente de pintar. Não foi intencional. Não acordei um dia e decidi parar, mas minhas aquarelas secaram por falta de uso. Meus cadernos de desenho acumularam poeira. Meu cavalete estava dobrado e guardado no porão porque Silas precisava do quarto de hóspedes para um escritório em casa, e o cavalete ocupava espaço na sala de estar.
Às vezes, eu acordava de manhã em nossa casa em Capitol Hill, olhava para meu armário cheio de roupas cinzas e pretas, minha agenda vazia de encontros com amigos e visitas à família, meus materiais de arte guardados em caixas que eu nunca abria, e me perguntava quando deixei de ser uma pessoa e passei a ser apenas a esposa de Silas. Então Victoria Ashford entrou em nossas vidas no 6º ano, e eu não a reconheci por quem ela era. A mulher que vinha me observando desaparecer e anotando como me substituir. Ela foi apresentada em um coquetel da empresa como a nova diretora financeira da Meridian Development, uma das principais clientes da Patterson & Hale. Tudo nela exalava sucesso. Terno de grife, cabelo impecável, o tipo de confiança que vem de saber exatamente qual é o seu lugar no mundo. Ela falava com desenvoltura sobre projeções trimestrais e posicionamento de mercado. Ria de piadas internas sobre regulamentações da SEC. Circulava pela sala como se fosse dona do lugar. Silas mencionou-a casualmente a princípio. Conheci a nova diretora financeira da Meridian hoje. Victoria Ashford. Uma mulher inteligente que realmente entende de estratégia corporativa. Então, o nome dela começou a aparecer com mais frequência nas conversas dele. Victoria havia recomendado um restaurante. Victoria tinha ingressos para um evento beneficente. Victoria achou que eu gostaria da inauguração desta galeria. Eu não percebia que ela estava me estudando, aprendendo tudo sobre mim para se tornar meu oposto, meu substituto. Ela sempre era amigável quando interagíamos em eventos da empresa. Chegava a elogiar meu trabalho de design, demonstrando aparente interesse e admirando minhas contribuições nas conversas, mesmo quando eu me sentia perdida ao discutir direito corporativo e estratégia de negócios. Você tem um olhar tão criativo, ela me disse certa vez em um jantar com os sócios, tocando meu braço com o que pareceu ser um carinho genuíno. Silas tem sorte de ter alguém que traz essa perspectiva artística para a vida dele. Aliás, você já pensou em fazer um MBA? Você poderia realmente maximizar seu potencial com um treinamento em negócios para complementar suas habilidades criativas. Eu sorri e agradeci, sem perceber a mensagem sutil. Você é criativa, o que é legal, mas não o suficiente. As sessões de trabalho de fim de semana começaram por volta do 7º ano. Revisões de contrato de emergência que exigiam que Silas estivesse no escritório nas manhãs de sábado. Reuniões de estratégia que se estendiam até tarde da noite de quinta-feira. Jantares com clientes que se transformavam em bebidas que se transformavam em Silas me mandando mensagem às 23 horas dizendo que ia pegar um Uber para casa. Não me espere acordado. O nome de Victoria sempre esteve ligado a esses eventos. Victoria precisa de ajuda para revisar os documentos da fusão. Victoria convidou alguns clientes importantes para a empresa para um happy hour. Victoria e eu estamos pensando em estratégias para a apresentação da Meridian. Eu não questionei porque confiava nele. Afinal, depois de 8 anos de casamento, você não começa a suspeitar que seu marido está te traindo, já que Silas nunca tinha me dado motivos para duvidar dele. E eu não conseguia imaginá-lo como o tipo de homem que mentiria na minha cara enquanto mantinha um relacionamento com outra pessoa. Mas era exatamente isso que ele estava fazendo. O divórcio foi um choque, embora, olhando para trás, eu devesse ter previsto. Silas me chamou para conversar numa noite de fevereiro, 9 anos depois do nosso casamento, e explicou com a calma racionalidade de um homem apresentando um caso a um júri que nosso casamento não estava funcionando. Queremos coisas diferentes, disse ele. Crescemos em direções diferentes. Você precisa de alguém que entenda seu temperamento artístico. Eu preciso de uma parceira que entenda as exigências da minha carreira. Ele fez parecer tão razoável, tão mútuo, tão como uma conclusão natural para algo que simplesmente havia chegado ao fim. Assinei os papéis 3 semanas depois, anestesiada demais para discutir, convencida demais pela lógica dele de que simplesmente tínhamos nos distanciado. Mudei-me da casa geminada para um apartamento alugado temporariamente, dividimos nossos pertences com a eficiência de pessoas que deixaram de se amar tão gradualmente que não conseguem se lembrar de quando isso aconteceu. 3 semanas depois da minha mudança, Jenna me mandou uma captura de tela que destruiu toda a narrativa que Silas havia construído. Era da página de sociedade do Seattle Times, uma foto do Emerald City Gala, um daqueles eventos beneficentes em que a elite de Seattle pagava $1.000 por pessoa para se sentir filantrópica. Silas estava ao lado de Victoria, ambos segurando taças de champanhe, a mão dele repousando na parte inferior das costas dela num gesto de intimidade descontraída.
Eles sorriam um para o outro como se compartilhassem segredos, como se estivessem juntos há meses, talvez anos. A legenda dizia: o casal poderoso Silas Montgomery e Victoria Ashford roubam a cena no Emerald City Gala deste ano. Casal poderoso, não colegas, não amigos. Casal poderoso. Fiquei olhando para aquela foto por horas, ampliando os detalhes, tentando determinar quando a foto tinha sido tirada. O baile de gala aconteceu 2 semanas depois da finalização do nosso divórcio, o que significava que eles esperaram exatamente 2 semanas antes de torná-la pública, o que significava que todos os presentes naquele evento, todos os colegas de Silas, todos os contatos comerciais de Victoria, provavelmente metade da comunidade jurídica e empresarial de Seattle sabiam que eles estavam juntos, o que significava que eu tinha sido o último a saber que meu casamento havia acabado. A mensagem da Jenna tinha sido simples. Desculpe, achei que você deveria saber o que todo mundo estava dizendo. Todo mundo estava falando no passado. Eles já sabiam. Enquanto eu me diminuía, tentando desesperadamente ser a esposa que o Silas precisava, todos os outros o viam construir um novo relacionamento bem na minha frente. Foi nessa altura que reservei o voo para Barcelona. 4 dias depois, embarquei num avião com 4 malas contendo tudo o que ainda me parecia meu. Tinha aceitado um emprego remoto permanente numa empresa internacional de marketing, aluguei um pequeno apartamento em Graça e comecei a tentar descobrir quem era Thea quando não estava a interpretar o papel de esposa de Silas Montgomery. 6 meses. Esse era o tempo que havia se passado desde que eu saíra de Seattle. Desde que ouvirá a voz de Silas, pensar em Victoria ou me permitirá questionar se o divórcio fora culpa minha, dele ou uma combinação de ambos que eu jamais compreenderia completamente. 6 meses reaprendendo a ocupar espaço. A usar cores vibrantes porque eu gostava delas. A fazer amigos barulhentos e desorganizados, exatamente o tipo de pessoa que Silas acharia exaustiva. A pintar novamente para mim mesma, sem me preocupar se era profissional o suficiente, sério o suficiente ou se impulsionaria minha carreira. E agora a voz dele estava no meu ouvido, destroçada e desesperada, me dizendo que Victoria, a mulher que me substituiu, a mulher que aperfeiçoou tudo em que eu fracassei, estava casada, ainda casada com o irmão dele, e ele queria saber se eu sabia, se eu guardei segredo, se eu deixei entrar em um casamento construído sobre uma mentira ainda maior do que aquela que pôs fim ao nosso casamento. Observei Barcelona, as mesas do café, os turistas com suas câmeras, os moradores locais seguindo seu sábado com a naturalidade de quem pertence àquele lugar. E percebi que o universo acabará de me presentear com o presente mais estranho. Uma vingança que eu não pedi, uma justiça que eu não busquei. Uma vindicação a 9.600 quilômetros de distância, 6 meses tarde demais para fazer diferença, mas perfeitamente cronometrada para provar que eu nunca fui o problema. Silas, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. Estou em Barcelona há 6 meses. Não sei nada sobre Victoria, exceto que você me trocou por ela. Agora me diga exatamente o que aconteceu. A voz de Silas tremia quando ele começou a falar. As palavras atropelavam-se umas às outras de uma forma completamente diferente de sua habitual fala controlada de advogado. O casamento foi hoje, esta tarde, no Hotel Voldemar em Kirkland. Tudo estava perfeito. Victoria com o vestido cor de champanhe. Todos os nossos colegas presentes, nossas 2 famílias. A cerimônia correu bem. Fizemos nossos votos, fomos declarados marido e mulher, e fomos para a recepção. Jantar, brindes, tudo exatamente como planejado. Permaneci em silêncio, segurando o telefone contra a orelha enquanto turistas passavam em frente à minha mesa no café em Graça, completamente alheios ao momento em que testemunhavam o desmoronamento da nova vida do meu ex-marido. Então, durante o corte do bolo, um homem se levantou de uma das mesas do fundo. A princípio, não o reconheci. Ele tinha barba, parecia mais velho, mas caminhou até a frente com uma calma confiança, como se pertencesse àquele lugar. Pegou o microfone e disse, a voz de Silas falhou. Disse que se chamava Robert Keegan e que estava ali porque sua esposa havia se esquecido de convidá-lo para o casamento. Prendi a respiração. Robert Keegan. O silêncio tomou conta do ambiente. Victoria empalideceu, não ficou pálida, completamente branca. Ela se agarrou à mesa para se apoiar e sua taça de champanhe caiu e se estilhaçou. E esse homem,
Robert, simplesmente ficou ali parado, calmamente, e disse que havia entrado com o pedido de divórcio há 18 meses, mas Vitória se recusou a assinar os papéis. Que ela lhe disse que cuidaria de tudo sozinha, que tinha um advogado, mas nunca deu entrada em nada. Que ele contratou um detetive particular e descobriu que sua esposa legítima planejava se casar com outro. Eu apertava meu celular com tanta força que minha mão doía. Ao meu redor, Barcelona seguia seu ritmo de sábado. Casais compartilhando tapas, crianças correndo atrás de pombos, músicos de rua tocando violão, enquanto Silas descrevia a destruição de tudo que havia construído. Depois de me deixar, ele pegou o celular e mostrou a certidão de casamento para todo mundo. 14 de fevereiro de 2018. Nunca foi anulada, nunca foi dissolvida. Ele tinha e-mails da Vitória de 3 meses atrás dizendo que ela ainda não estava pronta para o divórcio, que precisava de tempo para pensar. Silas, eu disse devagar, tentando processar o que ele estava me dizendo. Quem é Robert Keegan? O silêncio se prolongou tanto que pensei que a ligação tivesse caído. Então, Robert Montgomery Keegan. Ele adotou os 2 sobrenomes quando se casaram. Outra pausa. Thea, Robert Keegan é meu irmão. Robert é meu irmão e Vitória é casada com ele há 7 anos. As peças se encaixaram com uma clareza quase física. Robert, o irmão mais velho de Silas, que havia se mudado 3 anos atrás após algumas desavenças familiares. O irmão que Silas raramente mencionava, cujo nome havia gradualmente desaparecido das conversas até que eu quase me esqueci de sua existência. Seu irmão, Robert, que se mudou para Portland? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Vancouver. Ele se mudou para Vancouver para fugir de Vitória, do casamento que o estava destruindo. E eu, a voz de Silas falhou completamente. Não falei com ele por 3 anos porque Vitória me convenceu de que ele era tóxico, que estava manipulando a família, que manter distância era melhor para todos. Ela arquitetou toda a ruptura através de... Ela o isolou sistematicamente de nós para poder passar para mim. Recostei-me na cadeira, sentindo meu café intocado esfriar. A mulher que destruiu meu casamento, que me estudou como um modelo de inadequação, que entrou na minha vida antes mesmo de eu terminar de arrumar minhas coisas. Ela já havia feito tudo isso antes com o irmão de Silas, usando a mesma estratégia. O que aconteceu depois que Robert revelou isso? Perguntei, em meio ao caos. Todos pegando seus celulares, pessoas cochichando, Vitória balançando a cabeça, dizendo não repetidamente. Minha mãe encarava Vitória como se nunca a tivesse visto antes. Meu pai exigia saber o que estava acontecendo. Então Robert Silas fez uma pausa. Olhou diretamente para mim e disse, acho que você deveria saber que eu não sou apenas o marido de Vitória. Eu também sou seu irmão, Silas. Ou melhor, eu era antes da briga familiar que Vitória arquitetou para nos manter separados. Você não o reconheceu? Não de imediato. A barba, a diferença de anos, mas aí eu olhei com atenção e o vi. Meu irmão, de quem eu tinha me afastado porque Vitória disse que ele tinha inveja do meu sucesso, estava amargurado com os próprios fracassos e tentava sabotar nosso relacionamento. E lá estava ele, na minha festa de casamento, dizendo para um salão cheio de gente que minha noiva ainda era casada com ele. Eu conseguia visualizar a cena com tanta clareza que parecia estar assistindo a um filme. O elegante salão de baile do hotel, os convidados chocados, a fachada perfeita de Vitória se desfazendo em tempo real. Uma parte de mim se sentiu vingada, mas, acima de tudo, senti uma estranha curiosidade distante sobre como Vitória achou que conseguiria fazer aquilo. O que você fez? Perguntei. Eu fui embora. Simplesmente saí. Deixei Vitória lá, de vestido de noiva, com 200 testemunhas assistindo tudo desmoronar. Estou sentada no meu carro, no estacionamento, há 1 ou 2 horas. Liguei para você porque precisava saber se, de alguma forma, eu tinha participado da revelação dela. Sim, disse-lhe baixinho. Eu sei que parece loucura, mas a Vitória ficou dizendo depois que alguém devia ter contado para o Robert que ele tinha planejado isso, e eu pensei que talvez fosse você, Silas. Eu o interrompi, mantendo a voz calma. Estou em Barcelona há 6 meses. Bloqueei você nas redes sociais no dia em que saí de Seattle. Eu não fazia ideia de que você ia se casar hoje. Eu nem sabia o sobrenome da Vitória até 3 minutos atrás.
Passei 6 meses deliberadamente sem saber nada sobre a sua vida. Eu sei. Sei disso logicamente, mas estou aqui tentando entender como tudo que eu achava real acabou sendo uma mentira. E você é a única pessoa que talvez entenda como é essa sensação. A ironia não me passou despercebida. Silas me chamando de sua primeira esposa para lidar com a traição da segunda. A mulher por quem ele me trocou o destruiu exatamente da mesma forma que destruiu seu irmão, usando os mesmos métodos de manipulação e isolamento. E agora ele queria consolo da pessoa que tentará avisá-lo anos atrás de que algo em relação à Vitória não parecia certo. Só que eu não o tinha avisado. Estava ocupada demais me diminuindo, tentando ser boa o suficiente, supondo que o problema era eu. Ela fez isso com você também? Perguntou Silas, a voz quase num sussurro. Vitória te manipulou, te isolou, te fez sentir como se você fosse o problema quando na verdade ela só estava abrindo caminho até mim? Refleti sobre os últimos 2 anos do nosso casamento. A presença cada vez mais frequente de Vitória em nossas vidas. Jantares com colegas de trabalho que sempre a incluíam. Eventos de fim de semana em que Silas precisava estar presente porque Vitória precisava da ajuda dele com as apresentações. Aos poucos, meus amigos foram parando de ser convidados. Minhas exposições de arte se tornaram conflitos de agenda. Meus encontros familiares ficavam muito longe para uma viagem de apenas um fim de semana. Pensei em como Silas havia começado a criticar tudo. Minha carreira, minhas roupas, minhas prioridades. Como nada do que eu fazia era exatamente certo, exatamente o suficiente, exatamente o que ele precisava. Como eu passei 2 anos me tornando menor, mais quieta e mais apologética, até quase desaparecer por completo. E pensei em como ele seguiu em frente rapidamente depois do nosso divórcio. Como Vitória estava ali, pronta para ocupar o espaço que eu havia deixado, como se estivesse esperando nos bastidores pela sua deixa. Sim, eu disse baixinho. Ela fez isso comigo também. Eu ouvi desmoronar, literalmente quebrar a fachada de advogado controlado que havia sobrevivido a um desastre público em seu casamento, e ele era apenas um homem que havia perdido tudo. Seu casamento, seu irmão, sua dignidade para alguém que os havia manipulado como peças de xadrez. Me desculpe, ele sussurrou. Ouvi um homem desculpe por tudo. Por não ter percebido, por ter deixado ela me convencer de que você era o problema. Por não ter lutado por nós quando deveria ter lutado. Olhei para Barcelona, para o bairro de Graça que eu tanto amava, para o café onde passei incontáveis manhãs trabalhando em desenhos, para a vida que construí a partir das ruínas do nosso casamento. 6 meses reaprendendo a ocupar espaço. 6 meses usando cores vibrantes porque eu gostava delas. 6 meses pintando para mim mesma, fazendo amigos barulhentos e bagunceiros, exatamente o tipo de pessoa que Silas acharia exaustiva. Não me arrependo, eu disse, e era verdade. Se você não tivesse me deixado por ela, eu ainda estaria em Seattle tentando ser alguém que não sou, ainda pensando que eu era quem não era suficiente. Vitória destruiu nosso casamento, mas também me libertou para descobrir quem eu realmente sou. Como você consegue estar tão calmo com isso? Porque estou a 9.600 quilômetros de distância. Porque tenho uma vida aqui que nenhum de vocês pode afetar. Porque ela ter destruído nosso casamento foi a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo que não tenha parecido assim na época. Silas ficou em silêncio por um longo momento. Eu conseguia ouvir o trânsito ao fundo, provavelmente o estacionamento do Hotel Valdemar, para onde ele havia fugido do seu casamento arruinado. O que eu faço agora? Você contrata um advogado, um bom, não você, e garante que esse casamento seja anulado. Liga para o Robert e pede desculpas por ter sido um irmão péssimo durante 3 anos. Você consegue descobrir quem você é sem que alguém como a Vitória lhe diga como ser? Você vai conseguir? Ele parou, recomeçou. Posso te ligar às vezes? Não para voltarmos. É só que você é a única pessoa que me entende. Considerei isso há 6 meses. Eu teria dito sim imediatamente, desesperada por qualquer conexão com ele, qualquer sinal de que eu importava. Mas passei 6 meses aprendendo a ficar sozinha sem me sentir solitária, a construir uma vida que fosse inteiramente minha. Não, eu disse gentilmente. Você precisa fazer isso sozinho, Silas. Precisa refletir sobre isso, sentir, descobrir por si mesmo. Esse é o trabalho,
e eu preciso continuar construindo minha vida aqui sem ser arrastada de volta para o seu caos. É justo. Sua voz estava embargada pelas lágrimas. Você está feliz? Em Barcelona. Sorri, olhando ao redor para a rua por onde já havia caminhado centenas de vezes. O café onde o barista agora sabia meu pedido. A varanda visível de onde eu estava sentada, onde passei incontáveis noites pintando a cidade que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Estou quase lá, eu disse. Alguns dias são melhores que outros. Mas sim, acho que estou conseguindo. Ótimo. Você merece isso. Nos despedimos. Não foi exatamente um ponto final, mas um reconhecimento. Larguei o celular e fiquei sentada ali por um longo tempo, processando o que tinha acabado de acontecer. A vida perfeita de Vitória desmoronou da forma mais pública possível. Silas estava enfrentando as consequências por tê-la escolhido em vez de mim, em vez do irmão, em vez do próprio julgamento. Robert finalmente fora ouvido depois de 3 anos de silêncio. E eu? Estava em Barcelona, exatamente onde precisava estar, com uma vida que construí para mim mesma, no estranho sentido em que o universo simplesmente equilibrou as contas da maneira mais inesperada. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido de Seattle. É do Robert Montgomery Keegan. O Silas me deu seu número. Espero que não se importe. Eu só queria agradecer. Encarei a mensagem, confusa, e então respondi: obrigada por quê? Eu não fiz nada. A resposta dele veio rápida. Exatamente. Você não os avisou. Você não interferiu. Deixou a verdade vir à tona por si só. Às vezes, essa é a coisa mais gentil que você pode fazer. Encarei a mensagem de texto de Robert, tentando entender o que ele queria dizer. Obrigado por não os ter avisado. Você não interferiu. Deixou a verdade vir à tona por si só. Meus dedos pairavam sobre o teclado, sem saber como responder. Ao meu redor, o café em Grácia continuava seu ritmo de tarde de sábado. O tilintar das xícaras de café, conversas em catalão e espanhol, um músico de rua montando seu violão do outro lado da praça. Minha manhã tranquila em Barcelona fora interrompida pela ligação de Silas. E agora o irmão dele, um homem que eu mal me lembrava de ter conhecido, estava me agradecendo por algo que eu não tinha feito. Digitei: ainda não entendi. Estou em Barcelona há 6 meses. Nem sabia do casamento até vocês dois me contarem. A resposta de Robert veio rápida, como se ele estivesse esperando. Posso te ligar? Isso é mais fácil de explicar com uma conversa de verdade. Antes que eu pudesse decidir se queria aquilo, meu telefone tocou. Era o número do Robert. Atendi, ainda tentando entender como eu tinha me tornado parte de uma história da qual eu não fazia parte. Teia, obrigada por atender. A voz dele era diferente da de Silas. Mais grave, mais rouca, sem aquele tom polido de advogado. Eu sei que isso é estranho. Você não me conhece e estou ligando num sábado que deveria ser normal na sua nova vida. Mas eu precisava conversar com alguém que tivesse sobrevivido à Vitória e você é a única outra pessoa que sobreviveu. Não tenho certeza se sobrevivi a ela, eu disse. Simplesmente fugi para outro país. Isso é sobreviver. Acredite em mim. Ele fez uma pausa e eu ouvi o barulho do trânsito ao fundo. Na verdade, estou sentada no estacionamento de um hotel agora. Saí do local do casamento cerca de 1 hora depois da minha entrada triunfal. Não pude ficar em Seattle esta noite. Muita gente querendo analisar o que aconteceu. Então, dirigi para o norte, encontrei um hotel perto da fronteira com o Canadá e estou aqui tentando descobrir o que vem a seguir. Recostei-me na cadeira do café, apoiando o celular no ombro. Silas disse que Vitória se recusou a assinar os papéis do divórcio que você entrou com o pedido há 18 meses. Fiz isso em fevereiro do ano passado. Ela ficava dizendo que resolveria tudo sozinha, que tinha um advogado, que eu só precisava ter paciência. Então, esperei e esperei. Continuei ligando para o advogado dela. Descobri que ela nunca contratou um. Consultei os registros judiciais. Nenhum processo. Enquanto isso, ela já estava com o Silas. Já construindo sua nova vida enquanto me mantinha legalmente ligada a ela.
Por quê? A pergunta saiu mais incisiva do que eu pretendia. Se ela queria ficar com Silas, por que não se divorciava de você? Robert ficou em silêncio por um momento. Controle, eu acho. Enquanto estivéssemos casados, ela tinha uma rede de segurança. Se as coisas não dessem certo com Silas, ela poderia voltar para mim, para minha ligação com a família. Vitória não rompe relações até ter certeza absoluta de que a nova relação é sólida. De uma forma distorcida, fazia sentido. Vitória era estratégica e calculista. Ela não arriscaria ficar sozinha nem perder status. Manteria todas as opções em aberto até o último momento possível. Como você ficou sabendo do casamento? Perguntei. A assistente de Vitória, uma jovem chamada Ashley, que vinha ajudando Vitória a conciliar as duas vidas, organizando sua agenda de acordo com meus possíveis telefonemas, inventando desculpas para a ausência de Vitória em eventos familiares em Vancouver, basicamente perpetuando toda a confusão. Ashley me ligou há uma semana, dizendo que não aguentava mais a culpa. Me contou tudo. Os planos do casamento, o local, o fato de Vitória ter solicitado uma certidão de casamento usando seu nome de solteira e alegando ser solteira. Pensei naquela assistente, provavelmente na casa dos 20 anos, vendo seu chefe cometer fraude e finalmente decidindo que não podia mais ser cúmplice. Isso exigiu coragem. Sim, aconteceu. Ela disse que trabalhava para Vitória há 2 anos e só recentemente percebeu a dimensão total do engano. Ela achava que Vitória e eu já estávamos divorciados, que o relacionamento em Seattle era legítimo. Quando descobriu que Vitória nunca havia entrado com o pedido de divórcio, ela entrou em pânico. Então, você decidiu aparecer no casamento. Passei 6 dias debatendo isso, disse Robert. Eu poderia simplesmente ter prestado queixa por bigamia depois. Deixaria eles se casarem e depois exporia tudo. Mas aquilo pareceu cruel. Não para Vitória. Ela merecia quaisquer consequências legais que viessem a enfrentar. Mas para Silas, ele ainda é meu irmão, mesmo depois de 3 anos sem nos falarmos. Achei que ele merecia uma chance de escapar antes que tudo se complicasse legalmente. Processei a informação. Robert havia interrompido o casamento da própria esposa com o irmão para impedir que o irmão cometesse fraude. Foi uma atitude incrivelmente generosa ou incrivelmente desastrosa? Provavelmente ambas. Silas disse que Vitória o convenceu de que você era tóxico, de que precisava se afastar da família. Robert riu, mas foi um riso amargo. Essa é a especialidade de Vitória, fabricar conflitos que afastam as pessoas. Ela começou aos poucos comigo. Disse aos meus pais que eu tinha dito coisas que nunca disse. Disse a Silas que eu tinha inveja do sucesso dele. Criou situações em que eu pareceria instável ou pouco confiável. Quando me dei conta do que estava acontecendo, o estrago já estava feito. Minha família acreditou na versão dela de mim, e não na pessoa que eu realmente era. Ela fez a mesma coisa com as minhas amizades, eu disse baixinho. Fez com que parecessem exaustivas, dramáticas ou que não valiam o meu tempo. Só percebi, depois de sair de Seattle e retomar o contato com as pessoas, que todas estavam confusas sobre o motivo do meu sumiço. Exatamente. Vitória identifica o que é importante para você e, aos poucos, faz parecer que essas coisas são problemas. Seus amigos, minha família, quaisquer conexões que possam competir com ela por atenção ou fornecer uma perspectiva que ela não pode controlar. Me ocorreu um pensamento. Quando você percebeu o que ela estava fazendo? Só depois que eu fui embora. Mudei-me para Vancouver pensando que o problema era eu, que de alguma forma eu tinha fracassado no casamento, que meus problemas estavam afastando Vitória. Passei 1 ano em terapia tentando entender o que havia de errado comigo, até que minha terapeuta apontou que todas as queixas de Vitória eram contraditórias. Primeiro, eu não era ambicioso o suficiente. Depois, estava focado demais na carreira. Primeiro, eu não era sociável o suficiente. Depois, passava tempo demais com os amigos. As críticas mudavam constantemente porque o objetivo não era me ajudar a melhorar, mas sim me desestabilizar. Fechei os olhos, sentindo aquela descrição na pele. Silas fez o mesmo depois que Vitória entrou em nossas vidas. Nada do que eu fazia estava certo, mas a definição de certo estava sempre mudando. Porque você não era o problema.
Vitória era, mas ela convenceu Silas a ser seu porta-voz. Robert fez uma pausa. Posso te perguntar uma coisa? Quando você percebeu que seu casamento tinha acabado? Pensei nisso. Honestamente, só depois de ver uma foto de Silas e Vitória em um evento beneficente 3 semanas após a finalização do nosso divórcio. Pareciam estar juntos há anos. A legenda os chamava de casal poderoso. Foi aí que entendi que eu já havia sido substituída muito antes de Silas pedir o divórcio. Aquilo deve ter sido brutal. Foi. Mas também me libertou de uma forma estranha. Passei meses pensando que tinha fracassado. Que se eu tivesse sido melhor de alguma forma, poderíamos ter feito dar certo. Ver aquela foto me fez perceber que não importava o quanto eu fosse melhor. Vitória tinha decidido que queria a minha vida e que a tomaria, independentemente do que eu fizesse. Ela também queria a minha família, disse Robert. Ou melhor, ela queria ter acesso à minha família, especificamente a Silas. Eu era apenas o degrau. Ficamos em silêncio por um instante. Duas pessoas que haviam sido usadas e descartadas pela mesma mulher, comparando experiências sobre nossa destruição mútua. Teia, posso te contar por que te mandei mensagem? Robert perguntou. Por que eu disse obrigada, por favor? Porque eu realmente não entendo. Você estava na lista de convidados do casamento. Sabia disso? Endireitei-me na cadeira. O quê? Vitória tinha você na lista original. Seu nome foi digitado e depois riscado à mão. Eu vi quando Ashley me enviou os documentos do planejamento. Vitória queria você lá. Ou pelo menos queria ter a opção de você estar lá, provavelmente como uma demonstração de poder. Olha o que eu tenho agora. Olha o que você perdeu. Coisas desse tipo. Meu estômago embrulhou. Só de pensar em estar sentada naquele casamento, vendo Silas se casar com a mulher que sistematicamente destruiu nosso casamento, enquanto Vitória me sorria com falsa compaixão, me dava náuseas. Mas você não estava lá, continuou Robert. Você estava em Barcelona, completamente alheia à vida deles. Se você estivesse em Seattle, se estivesse acompanhando as redes sociais deles, se ainda estivesse envolvida naquele mundo, talvez se sentisse na obrigação de avisar Silas quando descobrisse. Talvez tentasse impedir tudo discretamente, em particular, de uma forma que permitisse a Vitória moldar a narrativa. Não entendo por que isso importa, já que toda a estratégia da Vitória depende do controle da informação e da manipulação da opinião pública. Ela precisa ser a vítima, a pessoa incompreendida, aquela por quem todos sentem pena. Se você tivesse avisado Silas em particular, Vitória poderia ter alegado que você estava mentindo por ciúmes. Ela poderia ter inventado alguma explicação que a fizesse parecer simpática. Mas como você não estava lá, porque tinha se desconectado completamente do mundo deles, a verdade veio à tona naturalmente. Ashley me ligou. Eu apareci com as provas. Vitória não conseguiu distorcer os fatos, culpar você ou se fazer de vítima. Absorvi isso. Ao me afastar completamente, ao me recusar a me envolver, monitorar ou manter contato com a nova vida de Silas, acidentalmente criei o espaço para que as mentiras de Vitória desmoronassem sob o próprio peso. Você deixou o karma agir, disse Robert. É por isso que estou te agradecendo. Você não planejou vingança. Você não tentou expô-la. Você simplesmente foi embora e construiu uma vida melhor, e essa ausência permitiu que tudo acontecesse da maneira que precisava. Olhei ao redor da praça para a igreja, as mesas do café, os moradores locais e os turistas se misturando sob o sol da tarde. 6 meses atrás, eu estava sentada em um apartamento alugado em Seattle, encarando uma foto que comprovava que meu marido havia me substituído, sentindo como se minha vida estivesse acabando. Agora eu estava em Barcelona com uma carreira que me dava prazer, amigos que eu havia escolhido e arte que eu criava para mim mesma, participando acidentalmente da destruição das mentiras cuidadosamente construídas por Vitória simplesmente por não estar presente. Não fiz de propósito, eu disse. A melhor vingança nunca é, respondeu Robert. A melhor vingança é simplesmente viver tão bem a ponto de esquecer se eles estão sofrendo. Meu café tinha esfriado completamente, então chamei o garçom e pedi outro, me preparando para o que claramente seria uma conversa mais longa do que eu havia previsto. O que acontece agora? Perguntei. Com você, quero dizer. E com Silas.
Para mim? Vou entrar com o pedido de divórcio imediatamente. Desta vez, com documentação comprovando que Vitória recusou a primeira tentativa e tentou cometer bigamia. Meu advogado acha que será simples para Silas. Robert suspirou. É mais complicado. Ele é meu irmão. Quero perdoá-lo por ter acreditado na Vitória em vez de mim, por ter me cortado da vida por 3 anos. Mas também estou muito bravo com a facilidade com que ele acreditou nas mentiras dela. Ele me ligou chorando. Eu disse, pedindo desculpas por não ter percebido o que Vitória estava fazendo comigo, conosco, com você. Pareceu genuíno. Sentir culpa é fácil. Mudar é difícil. Vou ver com qual delas Silas realmente se compromete. Robert fez uma pausa. E você? Vai perdoá-lo? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei se perdão é a palavra certa. Não estou mais com raiva, o que talvez seja uma forma de perdão, mas também não o quero de volta na minha vida, o que me parece o oposto de perdão. Acho que você pode perdoar alguém e ainda assim escolher não tê-la em sua vida. Robert disse, perdão não significa reconciliação. Significa apenas que você não está mais carregando o fardo dessa pessoa. O garçom trouxe meu café fresco. Agradeci em espanhol, que estava melhorando, mas ainda não era perfeito, e pensei nas palavras de Robert. Será que eu estava carregando o peso de Silas? Acho que não. Não mais. Robert, posso te perguntar uma coisa? Você está feliz por ter invadido o casamento? Agora que acabou, você se sente melhor? Ele considerou isso. Honestamente, me sinto vazio. Pensei que confrontar Vitória publicamente me daria um ponto final, me faria sentir poderoso ou justificado. Mas, principalmente, me sinto cansado e triste por Silas, mesmo que ele tenha feito suas próprias escolhas, e grato por tudo isso ter acabado. Foi exatamente assim que me senti quando entrei no avião para Barcelona, eu disse. Não triunfante, apenas exausta e pronta para encerrar esse capítulo. Então você está mais adiantado do que eu. Eu ainda estou no aeroporto, por assim dizer, esperando meu voo para o que quer que venha a seguir. Conversamos por mais 20 minutos sobre Vancouver e Barcelona, sobre recomeçar, sobre o que significava sobreviver a alguém que tentou te apagar. Quando desligamos, meu segundo café também estava frio. E o sol da tarde começava a incidir de forma diferente na praça. Recebi uma mensagem da Helena. Jantar hoje à noite. Quero saber como foi seu dia. Sorri e respondi, você não vai acreditar no dia que eu tive. Helena chegou ao meu apartamento naquela noite carregando uma garrafa de vinho e com uma expressão determinada que deixava claro que ela não sairia dali até que eu lhe contasse tudo. Sua mensagem dizia que eu não acreditaria no dia que você teve, disse ela, acomodando-se no meu pequeno sofá enquanto eu procurava taças de vinho na cozinha. Então, comece a falar. O que aconteceu? Servi o vinho e contei a ela sobre a ligação de Silas. Sobre Vitória estar casada com o irmão dele, sobre as mensagens de Robert e nossa conversa, sobre o vídeo viral que eu tinha assistido na minha varanda naquela manhã, mostrando o momento em que tudo desmoronou em um casamento para o qual eu não tinha sido convidada, mas aparentemente tinha sido considerada. Helena ouviu sem interromper, sua mente de arquiteta processando a estrutura do que eu estava descrevendo. Quando terminei, ela tomou um longo gole de vinho e disse, então, a mulher que destruiu seu casamento acabou de ter o próprio casamento destruído na frente de todos que conhece. Sim, e você não teve nada a ver com isso. Nada? Eu nem sabia que estava acontecendo. Helena sorriu. Isso é perfeito. Absolutamente perfeito. É mesmo? Coloquei minha taça de vinho na mesa. Me sinto estranha em relação a isso. Uma parte de mim está feliz por Vitória ter sido desmascarada, mas outra parte sente que deveria me sentir mais satisfeita do que me sinto. O que você sente em vez disso? Pensei nisso. Distante, como se estivesse assistindo a um programa de TV sobre pessoas que eu costumava conhecer, mas com quem não me importo mais. É exatamente isso que você deveria sentir, disse Helena com firmeza. Você não está envolvida nos dramas deles porque construiu uma vida que não os inclui. Isso não é insensibilidade. Isso é cura. Meu celular vibrou na mesa de centro. Outra mensagem.
Dessa vez, de um número desconhecido, mas com DDD de Seattle. Ignorei, mas Helena percebeu. Quantas mensagens você já recebeu hoje? Parei de contar quando chegou a hora de receber umas 40 mensagens de pessoas de Seattle. A maioria eram velhos amigos, colegas do Silas, até mesmo algumas pessoas da empresa com quem eu mal falava durante meu casamento. De repente, todo mundo quer me pedir desculpas. Deveriam ter percebido. Agora eles se dão conta do que a Vitória estava fazendo. Helena fez um som de desdém. Claro que sim. Agora que é seguro ver a verdade, agora que eles não ficarão mal na fita por reconhecê-la. Onde estavam essas pessoas quando você precisou delas? Isso não é justo, eu disse. Embora eu não tivesse certeza do porquê de estar defendendo-os. Eles não sabiam. Eles não queriam saber. Há uma diferença. Helena encheu nossas taças de vinho. As pessoas são muito boas em não encarar verdades incômodas quando encará-las exigiria que fizessem algo. Agora que Vitória foi desmascarada e Silas é a vítima, todos podem admitir sem problemas o que já suspeitavam. Ela tinha razão, e isso me incomodava mais do que eu queria admitir. Quantas pessoas me viram definhar durante meu casamento e não disseram nada? Quantas perceberam as sutis manipulações de Vitória e optaram por desviar o olhar porque confrontá-la seria constrangedor? Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, eu olhei. Outro número desconhecido de Seattle, mas a prévia da mensagem me chamou a atenção. Teia, aqui é Patrícia Montgomery, a mãe do Silas, eu disse em voz alta. Helena inclinou-se para a frente. O que ela quer? Abri a mensagem. Teia, aqui é Patrícia Montgomery. Sei que você não tem motivo para atender minha ligação, mas preciso me desculpar. Podemos conversar? Tenho seu número da antiga lista telefônica da família, por favor. É importante. Mostrei a mensagem para Helena. Ela leu e ergueu as sobrancelhas. A sogra, que nunca gostou de você, quer se desculpar. Você vai ligar para ela de volta? Não sei. Uma parte de mim quer ouvir o que ela tem a dizer, mas outra parte pensa que interagir com qualquer um deles só me arrasta de volta para o mundo deles. O que seu instinto lhe diz? Fechei os olhos, tentando me desvencilhar da confusão, do vinho e do cansaço de um dia que começara tão tranquilamente e se transformará nisso. Meu instinto me diz que ela se sente culpada porque Robert foi ao jantar em família e contou tudo. Ela quer absolvição, não conversa. Então não ligue de volta. Mas, mesmo enquanto Helena dizia isso, meu telefone tocou. Era o número da Patrícia. Encarei a tela, meu dedo hesitando entre atender e recusar. Seu telefone, sua escolha, disse Helena. Mas lembre-se, você não deve seu tempo a ninguém, especialmente não às pessoas que fizeram você se sentir inferior quando você já estava passando por dificuldades. Eu respondi. Ainda não sei porquê. Talvez curiosidade. Talvez a pequena esperança de que ouvir o pedido de desculpas de Patrícia me desse algum tipo de alívio que eu nem sabia que precisava. A voz de Teia Patrícia soava diferente da que eu me lembrava. Mais baixa, sem a autoridade confiante que ela sempre demonstrara. Obrigada por responder. Eu não tinha certeza se você responderia. Quase não fui, eu disse honestamente. Não te culparia. Ela fez uma pausa e eu a ouvi respirar fundo, com a voz trêmula. Robert veio jantar ontem. Jantar de domingo na nossa casa em Fênix. Primeira vez em 3 anos que estamos todos juntos. Ele nos contou tudo. Esperei em silêncio. Ele nos contou como Vitória manipulou a situação familiar. Como ela criou conflitos para fazê-lo parecer instável, de modo que a apoiássemos quando ela tentasse se distanciar dele e de Silas. Como ela o isolou sistematicamente enquanto se apresentava como a nora que sempre desejamos. A voz de Patrícia falhou. E nós acreditamos nela. Acreditamos em cada palavra porque ela nos disse o que queríamos ouvir. Que Robert estava sofrendo. Que a distância era saudável. Que ela estava tentando ajudá-lo enquanto protegia Silas. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque depois que Robert explicou o padrão para ele, comecei a perceber o mesmo padrão em você. Como Vitória expressava preocupação com o seu casamento nos jantares em família.
Como ela dizia coisas como, Teia parece sobrecarregada. Ou, me preocupa que Silas não tenha o apoio necessário em casa. Como ela te elogiava de um jeito que, de alguma forma, te fazia parecer inadequada. Patrícia chorava agora, as palavras entrecortadas. Eu disse coisas terríveis sobre você, Teia. Disse ao Silas que você o estava impedindo de se tornar sócio. Fiz aquele comentário no jantar de aniversário de vocês sobre como casais bem-sucedidos funcionam em equipe, olhando diretamente para você. Acreditei na Vitória quando ela a pintou como problema, porque isso confirmou o que eu já pensava, que Silas tinha se casado com a pessoa errada. Helena me observava atentamente, analisando minhas expressões. Mantive o rosto neutro, sem querer demonstrar o quanto as palavras de Patrícia me afetavam. Sinto muito, disse Patrícia. Sinto muito por como te tratei, por acreditar nas mentiras da Vitória, por não perceber que ela estava distorcendo a minha visão de você para poder tomar o seu lugar. Você merecia mais de mim, de todos nós. Olhei pela janela do meu apartamento para Barcelona, que começava a cair à noite, as luzes se acendendo em outros apartamentos, as pessoas voltando do trabalho para casa, a cidade fazendo a transição do dia para a noite com um ritmo tranquilo que eu aprenderá a amar. Esta vida era minha. Esta paz era minha. E o pedido de desculpas de Patrícia, por mais sincero que fosse, não podia mudar o passado nem me devolver os anos que passei me sentindo inadequada aos olhos dela. Agradeço sua ligação, disse com cuidado. Agradeço mesmo. Mas, Patrícia, preciso que você entenda uma coisa. Passei 6 meses me reconstruindo, tentando descobrir quem sou sem Silas, sem sua família, sem Seattle. E não vou deixar que essa situação me arraste de volta para aquele mundo. Não estou pedindo que você volte, disse Patrícia rapidamente. Estou apenas pedindo seu perdão. Não sei se consigo te dar isso agora. Talvez um dia, mas agora ainda estou aprendendo a existir sem sentir que preciso da aprovação de ninguém. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. É justo. Mais do que justo. Mas Teia, posso te contar mais uma coisa? Quase disse não. Quase desliguei, bloqueei o número e voltei para minha tranquila noite em Barcelona. Mas algo no tom dela me fez dizer, tudo bem. Ontem, Robert nos mostrou fotos. Fotos que Vitória havia apagado da nuvem da família, mas que ele tinha guardado. Fotos suas em reuniões familiares dos primeiros anos de casamento, antes de Vitória entrar em cena. Você parecia tão viva nessas fotos, feliz, confiante, como se pertencesse àquele lugar. E então olhamos fotos mais recentes dos últimos 2 anos, e você parecia um fantasma, como se estivesse desaparecendo bem diante dos nossos olhos. Apertei o telefone com mais força. Não vi quando aconteceu, continuou Patrícia. Ouvi e me convenci de que você estava apenas se adaptando às exigências da carreira de Silas, amadurecendo. Mas, olhando aquelas fotos lado a lado ontem, não pude negar o que estava vendo. Vitória sugou toda a sua energia, e nós deixamos porque ela dizia que o problema era você. Helena estendeu a mão e apertou a minha mão livre. Ela não conseguia ouvir as palavras de Patrícia, mas podia ver o efeito que elas estavam tendo em mim. Robert disse, você se mudou para Barcelona. Patrícia respondeu, recomeçou do zero. Você está feliz lá? Era a mesma pergunta que Silas havia feito, mas vinda de Patrícia, soava diferente. Menos sobre culpa e mais sobre genuína curiosidade. Estou quase lá, eu disse. Alguns dias são melhores que outros. Mas sim, acho que estou feliz. Ótimo. Você merece isso. Patrícia fez uma pausa. Não vou ligar de novo. Só precisava que você soubesse que agora percebemos tudo. Tudo mesmo. E sentimos muito por não termos percebido antes. Depois que desligamos o telefone, sentei-me no sofá ao lado de Helena. Ficamos ambas em silêncio. Ela encheu minha taça de vinho sem perguntar se eu queria mais. Como você se sente? Perguntou ela finalmente. Cansada, satisfeita, irritada por ter sido preciso Vitória tentar cometer bigamia para que as pessoas acreditassem no que ela era capaz. Dei um gole de vinho, mas também aliviada, acho, por não estar louca, por o que vivi ter sido real e por outras pessoas finalmente perceberem. Você nunca foi louca, disse Helena com firmeza.
Você apenas estava cercada por pessoas que se beneficiavam acreditando em vitória em vez de confiar no que viam com os próprios olhos. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem, dessa vez da Jenna. Sei que você provavelmente está sobrecarregada, mas preciso que saiba que sinto muito. Eu deveria ter lutado mais para continuar na sua vida. Eu deveria ter te dito que percebi que você estava mudando. Eu fui uma má amiga e quero ser melhor, se você me permitir. Mostrei a mensagem para Helena. Ela leu e disse: Você vai responder? Por fim, ela respondeu, mas não esta noite. Esta noite, eu só quero sentar aqui com você, beber vinho e lembrar que tem uma vida inteira aqui que Vitória nunca tocou. Helena ergueu seu copo em homenagem às vidas que Vitória jamais tocou. Brindamos e bebemos, e senti algo se acomodar em meu peito. Não exatamente um ponto final, mas talvez o início da compreensão de que a melhor vingança não era a humilhação pública de Vitória, nem o pedido de desculpas de Patrícia, nem mesmo a devastação de Silas. A melhor vingança foi esta. Sentada no meu apartamento em Barcelona com uma amiga que eu escolhi, bebendo o vinho que eu selecionei, vivendo uma vida que construí inteiramente para mim. Uma vida onde Vitória Ashford era apenas um nome do meu passado, em vez da arquiteta do meu presente. Meu celular não parou de vibrar a noite toda. Mais mensagens, mais pedidos de desculpas, mais pessoas percebendo de repente o que tinham perdido. Mas coloquei no silencioso e me concentrei na Helena e na nossa conversa sobre tudo, menos Seattle, Silas e Vitória. Quando Helena finalmente foi embora por volta da meia-noite, fiquei na minha varanda olhando para o bairro de Graça. Amanhã, eu lidaria com as mensagens. Amanhã, eu descobriria como responder às pessoas que queriam perdão, contato ou simplesmente se sentir menos culpadas pelo silêncio. Mas esta noite, eu simplesmente existi na vida que escolhi. E isso me pareceu suficiente. Na manhã de terça-feira, acordei e descobri que meu celular tinha descarregado durante a noite, ainda no silencioso desde que o silenciei durante a visita da Helena. Conectei-o ao carregador e vi uma notificação atrás da outra aparecer. 37 mensagens novas, 12 chamadas perdidas, mensagens de voz que eu nunca tinha ouvido. Preparei um café e levei-o para minha varanda, deixando o celular dentro. O bairro de Graça começava a despertar ao meu redor. A padaria da esquina abria as portas. O cheiro de pão fresco subia até o meu apartamento no quarto andar. Crianças caminhavam para a escola com seus pais. Senhores idosos preparavam suas partidas de dominó no café do outro lado da rua. Essa era a minha vida agora. Essa rotina matinal tranquila. Essa cidade que não sabia nem se importava com o último escândalo de Seattle. E eu percebi que queria que continuasse assim. Passei a manhã trabalhando em um projeto de design para Global Reach, uma identidade visual para uma startup de moda sustentável em Amsterdã. O trabalho exigia concentração, exatamente o que eu precisava. Cores, tipografia e a lógica clara da hierarquia visual. Problemas que eu podia resolver sem emoção, sem história, sem o peso das expectativas alheias. Por volta do meio-dia, Cristina me mandou uma mensagem no Slack. Vi que você está online. Como está o projeto de Amsterdã? Eu a atualizei sobre o meu progresso, enviei alguns esboços preliminares e fiquei aguardando o feedback. A resposta dela veio rapidamente. Isso é excelente. Ousado sem ser agressivo. Exatamente o que o cliente precisa. E isso é completamente a parte do trabalho. Você está bem? Vi algo no LinkedIn sobre o desastre no casamento de uma advogada de Seattle, e alguns comentários mencionaram seu nome. Encarei a mensagem. A história tinha chegado ao LinkedIn, à Alemanha, à minha chefe, que me contratou especificamente porque meu portfólio demonstrava talento, não porque ela soubesse algo sobre minha vida pessoal. Respondi digitando: estou bem. Uma longa história envolvendo meu ex-marido e suas péssimas escolhas de mulheres não afeta meu trabalho. Eu não estava preocupada com o seu trabalho. Eu estava preocupada com você. A simples gentileza daquela declaração me deixou com a garganta apertada. Obrigada. Na verdade, estou bem. É estranho, mas estou bem. Que bom. Tire a tarde de folga se precisar. O projeto de Amsterdã só vence na sexta-feira, mas eu não tirei a tarde de folga.
Eu trabalhava porque o trabalho me mantinha com os pés no chão, me mantinha focada em algo que eu podia controlar. Às 15 horas, eu havia terminado os esboços preliminares e os enviado para Cristina revisar. Então, finalmente, olhei para o meu celular. A maioria das mensagens eram variações do mesmo tema. Pessoas de Seattle expressando choque, oferecendo apoio, pedindo desculpas por não terem percebido a manipulação de Vitória antes. Percorri a tela com crescente distanciamento, percebendo que essas mensagens não eram realmente para mim. Eram para os remetentes, absolvendo-se da culpa, fingindo a preocupação que deveriam ter demonstrado anos atrás. Mas uma mensagem de Robert me chamou a atenção. Meu advogado disse que Vitória finalmente assinou os papéis do divórcio. Ela não quer contestar. O advogado dela aconselhou que contestar só pioraria a investigação criminal. Deve ser finalizado em cerca de 60 dias. É estranho como o fim de um casamento de 7 anos se resume a assinaturas, documentos e advogados aconselhando a desistir. Em vez de responder à mensagem, liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, disse ele, com a voz cansada. Não esperava ouvir sua voz. Como você está? Perguntei. Na verdade, não estou bem, respondeu ele, sem a versão que se conta para quem está perguntando como você está. Ele ficou em silêncio por um momento. Honestamente, me sinto vazia. Pensei que confrontar Vitória publicamente me daria um desfecho, me faria sentir poderosa ou vingada, mas na verdade só me sinto exausta e triste por Silas. Mesmo ele tendo feito suas próprias escolhas e grata por estar quase terminando tudo isso. Foi exatamente assim que me senti quando entrei no avião para Barcelona, eu disse. Não triunfante, apenas cansada e pronta para encerrar esse capítulo. Quando é que essa sensação de peso desaparece? Perguntou Robert. Quando é que você acorda e não pensa imediatamente em tudo o que aconteceu? Olhei ao redor do meu apartamento, para os quadros que pendurei, para os materiais de arte espalhados pela mesa de jantar e para a vista de Barcelona da minha varanda. Não sei se isso algum dia para completamente, mas fica mais silencioso. Os pensamentos se tornam ruído de fundo em vez de serem o foco principal. Começa a haver dias em que você se esquece de pensar nisso até a noite. E, eventualmente, há dias em que você não pensa nisso de jeito nenhum. É isso que eu quero, disse Robert em voz baixa. Quero um dia em que Vitória não seja a primeira coisa em que eu pense ao acordar. Você vai conseguir. Só precisa de tempo, distância e provavelmente terapia. Já comecei a terapia, ele disse. A primeira sessão foi na segunda-feira. Passei a maior parte do tempo chorando no consultório de uma desconhecida enquanto ela notava e fazia sons de compaixão. É para isso que servem as primeiras sessões. Com o tempo, você chegará à parte em que começará a entender os padrões em vez de apenas senti-los. A terapia te ajudou? Pensei na terapeuta que consultei em Seattle durante 3 meses antes de ir embora. Ela me ajudou a entender que ir embora não significava desistir. Que, às vezes, a coisa mais saudável a se fazer é se afastar de pessoas que fazem você se sentir insuficiente. Silas me ligou ontem. Robert disse, mudando de assunto, que era a primeira vez que conversávamos desde o casamento. Ele se desculpou pelos 3 anos de silêncio. Disse que errou ao acreditar em Vitória em vez de mim. Errou ao me ignorar sem ouvir meu lado da história. Como me senti? Complicada. Uma parte de mim queria dizer que o perdoava imediatamente, que podíamos seguir em frente. Mas outra parte estava com raiva porque foi preciso Vitória tentar cometer bigamia para que ele acreditasse em mim. Como se a minha palavra não fosse suficiente, mas o fracasso público dela fosse. Eu entendi perfeitamente. O que você disse? Eu disse a ele que precisava de tempo, que estava feliz por ele finalmente ter visto a verdade, mas que reconstruir nosso relacionamento exigiria mais do que um pedido de desculpas. Ele pareceu entender, ou pelo menos disse que entendeu. Conversamos por mais meia hora sobre terapia, cura e o que significava perdoar pessoas que me magoaram por ignorância deliberada. Quando desliguei, me senti menos sozinha nesse estranho espaço de processar uma vingança que eu não havia pedido. Naquela noite, encontrei Helena em uma pequena galeria em Poblenou.
Ela vinha insistindo há semanas para que eu exibisse em algum lugar minha pintura da Porta de Barcelona, e finalmente havia marcado uma reunião com a dona da galeria, uma mulher na casa dos 50 anos chamada Carla, especializada em obras de artistas locais expatriados. São lindas, disse Carla, folheando as fotos das minhas aquarelas no meu celular. Muito detalhadas, muito emocionantes. Você vê a cidade como quem mora aqui a vê, não como um turista. Era isso que eu estava tentando capturar, eu disse. A beleza do cotidiano, as portas pelas quais as pessoas passam sem perceber. Você teria interesse em uma exposição coletiva? Perguntou Carla. Estou organizando uma mostra para janeiro. Obras pequenas, artistas locais, com o tema de transições e portais, metafóricos e literais. Suas pinturas se encaixariam perfeitamente. Olhei para Helena, que sorria como se já soubesse que isso ia acontecer. Eu adoraria, disse eu. Depois que saímos da galeria, Helena e eu caminhamos pela praia de Barceloneta, com o Mediterrâneo escuro e calmo ao nosso lado. Você está conseguindo, disse Helena. Construindo a vida que você queria. Estou tentando. Não, você está. Você tem um trabalho que gosta. Você cria arte. Você expõe em uma galeria. Você tem amigos aqui. Esta é a vida que você deveria ter tido antes de Vitória convencê-la a ser menor. Parei de andar olhando para a água. Posso te contar uma coisa? Algo que não contei a mais ninguém. Sempre. Não me sinto satisfeita com o desastre do casamento da Vitória. Sei que deveria. Sei que todos esperam que eu fique feliz por ela ter sido exposta, mas, na verdade, sinto-me distante, como se tivesse acontecido com personagens de uma história que li, e não com pessoas reais que conheço. É porque eles não são mais pessoas reais para você, disse Helena gentilmente. Eles fazem parte do seu passado e você já seguiu em frente tanto que o drama deles não te afeta mais. Isso não é insensibilidade. É cura. Então por que as pessoas continuam perguntando se vou voltar para Silas? Porque todos presumem que, agora que ele sabe a verdade, eu vou querer ele de volta. Helena se virou completamente para mim porque as pessoas são obcecadas por histórias de reconciliação. Elas querem um final feliz em que a esposa injustiçada é vingada, o marido se arrepende e todos vivem felizes para sempre. Mas não é assim que a cura realmente acontece. A cura se parece com você em uma praia de Barcelona, mais preocupada com sua exposição na Galeria do que com o drama do seu ex-marido. Sorri sem querer. Quando você ficou tão sábia? 2 anos de terapia depois do meu divórcio. Uma sabedoria muito cara. Ela entrelaçou seu braço no meu e recomeçamos a caminhar. A pergunta que todos deveriam estar fazendo não é se você vai voltar para Silas. É se você está feliz com a vida que construiu sem ele. E eu? Você me diz. Pensei no meu apartamento, no meu trabalho, na minha próxima exposição na galeria, nas amizades que construí com Helena e seu círculo de amigos. Pensei nas manhãs de sábado na feira e no café no meu lugar favorito, e em como Barcelona se tornou meu lar sem que eu percebesse o momento exato em que isso aconteceu. Sim, eu disse. Acho que estou feliz. Não perfeitamente, não completamente, mas genuinamente feliz de uma forma que não fui durante anos antes de ir embora. Então essa é a sua resposta para todos que perguntam sobre Silas. Você não vai voltar porque já está exatamente onde quer estar. Caminhamos o resto da praia em um silêncio confortável, e senti algo se acomodar no meu peito. A vingança que eu havia conseguido sem planejar não tinha nada a ver com a humilhação pública de Vitória, nem com a culpa de Silas, nem mesmo com todas as pessoas que se desculpavam por não terem visto o que estava acontecendo. A vingança foi esta: ser feliz sem eles. Construir uma vida tão plena que o drama deles se tornasse ruído de fundo. Estar numa praia em Barcelona falando sobre minha exposição na galeria em vez de ficar obcecada com o que meu ex-marido estava fazendo a 9.600 quilômetros de distância. Naquela noite, finalmente respondi à mensagem da Gena sobre reconciliação. Não vou voltar para Seattle nem para o Silas. Estou construindo algo aqui que é inteiramente meu e não vou desistir, mas agradeço por ter perguntado. Como você está? A resposta dela veio rapidamente. Tenho orgulho de você e sinto sua falta. Posso te visitar? Quero ver a vida que você construiu. Sorri e respondi digitando, sim,
venha me visitar. Vou te mostrar minha Barcelona. Então guardei o celular e abri o laptop, mostrando as pinturas da porta de Barcelona em que eu estava trabalhando. Eu tinha 3 meses até a exposição na galeria. 3 meses para criar obras suficientes para preencher uma parede. 3 meses para provar que a melhor vingança não era a destruição, mas sim a criação. Lá fora, pela minha janela, Barcelona começava a mergulhar na noite. Em algum lugar de Seattle, Silas provavelmente ainda estava assimilando o fracasso do seu casamento. Vitória provavelmente estava lidando com as consequências legais e os danos profissionais. Robert provavelmente estava acordado em Vancouver, tentando descobrir quem ele era sem o peso de um casamento fracassado. Mas eu estava ali pintando portas em uma cidade que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. E eu sentia que era exatamente ali que eu deveria estar. A pintura estava quase terminada quando meu telefone tocou na quarta-feira à noite. Eu estava trabalhando em uma aquarela de uma porta no bairro gótico. Madeira azul escura com ferragens de latão, degraus de pedra desgastados, uma placa de cerâmica com o número da porta que provavelmente estava ali há um século. O tipo de detalhe que exigia mãos firmes e paciência, ambas as quais desapareceram quando vi o nome de Robert na tela. Limpei as mãos num pano e respondi: "Ei, você pode falar?" A voz dele estava diferente das nossas conversas anteriores. Mais tensa, mais controlada, como se ele estivesse escondendo algo. Claro. O que há de errado? Nada exatamente. As coisas estão apenas acontecendo mais rápido do que eu esperava. Ele fez uma pausa e ouviu farfalhar de papéis. Meu advogado entrou com os novos papéis do divórcio hoje. Desta vez, incluímos tudo. Documentação que comprova que Vitória se recusou a assinar o processo anterior. Evidências de que ela errou ao acreditar em Vitória em vez de mim. Errou ao me ignorar sem ouvir meu lado da história. Como me senti? Complicada. Uma parte de mim queria dizer que o perdoava imediatamente, que podíamos seguir em frente. Mas outra parte estava com raiva porque foi preciso Vitória tentar cometer bigamia para que ele acreditasse em mim. Como se a minha palavra não fosse suficiente, mas o fracasso público dela fosse. Eu entendi perfeitamente. O que você disse? Eu disse a ele que precisava de tempo, que estava feliz por ele finalmente ter visto a verdade, mas que reconstruir nosso relacionamento exigiria mais do que um pedido de desculpas. Ele pareceu entender, ou pelo menos disse que entendeu. Conversamos por mais meia hora sobre terapia, cura e o que significava perdoar pessoas que me magoaram por ignorância deliberada. Quando desliguei, me senti menos sozinha nesse estranho espaço de processar uma vingança que eu não havia pedido. Naquela noite, encontrei Helena em uma pequena galeria em Poblenou. Ela vinha insistindo há semanas para que eu exibisse em algum lugar minha pintura da porta de Barcelona, e finalmente havia marcado uma reunião com a dona da galeria, uma mulher na casa dos 50 anos chamada Carla, especializada em obras de artistas locais expatriados. São lindas, disse Carla, folheando as fotos das minhas aquarelas no meu celular. Muito detalhadas, muito emocionantes. Você vê a cidade como quem mora aqui a vê, não como um turista. Era isso que eu estava tentando capturar, eu disse. A beleza do cotidiano, as portas pelas quais as pessoas passam sem perceber. Você teria interesse em uma exposição coletiva? Perguntou Carla. Estou organizando uma mostra para janeiro. Obras pequenas, artistas locais, com o tema de transições e portais, metafóricos e literais. Suas pinturas se encaixariam perfeitamente. Olhei para Helena, que sorria como se já soubesse que isso ia acontecer. Eu adoraria, disse eu. Depois que saímos da galeria, Helena e eu caminhamos pela praia de Barceloneta, com o Mediterrâneo escuro e calmo ao nosso lado. Você está conseguindo, disse Helena. Construindo a vida que você queria. Estou tentando. Não, você está. Você tem um trabalho que gosta. Você cria arte. Você expõe em uma galeria. Você tem amigos aqui. Esta é a vida que você deveria ter tido antes de Vitória convencê-la a ser menor. Parei de andar olhando para a água. Posso te contar uma coisa? Algo que não contei a mais ninguém. Sempre. Não me sinto satisfeita com o desastre do casamento da Vitória. Sei que deveria.
Sei que todos esperam que eu fique feliz por ela ter sido exposta, mas, na verdade, sinto-me distante, como se tivesse acontecido com personagens de uma história que li, e não com pessoas reais que conheço. É porque eles não são mais pessoas reais para você, disse Helena gentilmente. Eles fazem parte do seu passado e você já seguiu em frente tanto que o drama deles não te afeta mais. Isso não é insensibilidade. É cura. Então por que as pessoas continuam perguntando se vou voltar para Silas? Porque todos presumem que, agora que ele sabe a verdade, eu vou querer ele de volta. Helena se virou completamente para mim porque as pessoas são obcecadas por histórias de reconciliação. Elas querem um final feliz em que a esposa injustiçada é vingada, o marido se arrepende e todos vivem felizes para sempre. Mas não é assim que a cura realmente acontece. A cura se parece com você em uma praia de Barcelona, mais preocupada com sua exposição na Galeria do que com o drama do seu ex-marido. Sorri sem querer. Quando você ficou tão sábia? 2 anos de terapia depois do meu divórcio. Uma sabedoria muito cara. Ela entrelaçou seu braço no meu e recomeçamos a caminhar. A pergunta que todos deveriam estar fazendo não é se você vai voltar para Silas. É se você está feliz com a vida que construiu sem ele. E eu? Você me diz. Pensei no meu apartamento, no meu trabalho, na minha próxima exposição na galeria, nas amizades que construí com Helena e seu círculo de amigos. Pensei nas manhãs de sábado na feira e no café no meu lugar favorito, e em como Barcelona se tornou meu lar sem que eu percebesse o momento exato em que isso aconteceu. Sim, eu disse. Acho que estou feliz. Não perfeitamente, não completamente, mas genuinamente feliz de uma forma que não fui durante anos antes de ir embora. Então essa é a sua resposta para todos que perguntam sobre Silas. Você não vai voltar porque já está exatamente onde quer estar. Caminhamos o resto da praia em um silêncio confortável, e senti algo se acomodar no meu peito. A vingança que eu havia conseguido sem planejar não tinha nada a ver com a humilhação pública de Vitória, nem com a culpa de Silas, nem mesmo com todas as pessoas que se desculpavam por não terem visto o que estava acontecendo. A vingança foi esta: ser feliz sem eles. Construir uma vida tão plena que o drama deles se tornasse ruído de fundo. Estar numa praia em Barcelona falando sobre minha exposição na galeria em vez de ficar obcecada com o que meu ex-marido estava fazendo a 9.600 quilômetros de distância. Naquela noite, finalmente respondi à mensagem da Jenna sobre reconciliação. Não vou voltar para Seattle nem para o Silas. Estou construindo algo aqui que é inteiramente meu e não vou desistir, mas agradeço por ter perguntado. Como você está? A resposta dela veio rapidamente. Tenho orgulho de você e sinto sua falta. Posso te visitar? Quero ver a vida que você construiu. Sorri e respondi digitando: sim, venha me visitar. Vou te mostrar minha Barcelona. Então guardei o celular e abri o laptop, mostrando as pinturas da porta de Barcelona em que eu estava trabalhando. Eu tinha 3 meses até a exposição na galeria. 3 meses para criar obras suficientes para preencher uma parede. 3 meses para provar que a melhor vingança não era a destruição, mas sim a criação. Lá fora, pela minha janela, Barcelona começava a mergulhar na noite. Em algum lugar de Seattle, Silas provavelmente ainda estava assimilando o fracasso do seu casamento. Vitória provavelmente estava lidando com as consequências legais e os danos profissionais. Robert provavelmente estava acordado em Vancouver, tentando descobrir quem ele era sem o peso de um casamento fracassado. Mas eu estava ali pintando portas em uma cidade que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. E eu sentia que era exatamente ali que eu deveria estar. A pintura estava quase terminada quando meu telefone tocou na quarta-feira à noite. Eu estava trabalhando em uma aquarela de uma porta no bairro gótico. Madeira azul escura com ferragens de latão, degraus de pedra desgastados, uma placa de cerâmica com o número da porta que provavelmente estava ali há um século. O tipo de detalhe que exigia mãos firmes e paciência, ambas as quais desapareceram quando vi o nome de Robert na tela. Limpei as mãos num pano e respondi: Ei, você pode falar? A voz dele estava diferente das nossas conversas anteriores. Mais tensa, mais controlada, como se ele estivesse escondendo algo. Claro. O que há de errado? Nada exatamente. As coisas estão apenas acontecendo mais rápido do que eu esperava. Ele fez uma pausa e ouviu farfalhar de papéis.
Meu advogado entrou com os novos papéis do divórcio hoje. Desta vez, incluímos tudo. Documentação que comprova que Vitória se recusou a assinar o processo anterior. Evidências de que ela continuou se apresentando como solteira, apesar do nosso casamento legal. Provas de que ela tentou cometer bigamia com o pedido de licença de casamento. Larguei o pincel, dando-lhe toda a minha atenção. Quanto tempo até ser definitivo? 60 dias, se Vitória não contestar. Meu advogado acha que ela não vai contestar. O advogado dela aconselhou que discutir só pioraria as coisas. Mas não foi por isso que liguei. Ele respirou fundo. O Ministério Público está analisando o caso para possíveis acusações criminais. Acusações criminais contra Vitória. Bigamia é crime em Washington. Ela assinou um pedido de certidão de casamento alegando ser solteira, embora ainda fosse legalmente casada comigo. Isso é fraude contra o Estado. Perjúrio em documento oficial. E como ela usava seu nome de solteira, Ashord, profissionalmente, enquanto seu nome legal era Keegan, há dúvidas sobre se ela também cometeu fraude em contratos comerciais. Tentei assimilar o que aquilo significava. Vitória não tinha destruído apenas a sua vida pessoal. Ela potencialmente havia cometido múltiplos crimes que poderiam persegui-la por anos. A Meridian está revisando todos os documentos que ela assinou como diretora financeira, continuou Robert. Cada pedido de empréstimo, cada registro corporativo, cada contrato. Se ela assinou como Vitória Ashord quando seu nome legal era Vitória Keegan, a empresa pode ser responsabilizada. Eles estão falando em processá-la por falsidade ideológica e quebra de dever fiduciário. É por isso que procuro a palavra certa. É catastrófico. É mesmo. E eu deveria me sentir satisfeita com isso. Deveria sentir que a justiça está sendo feita, mas na maior parte do tempo me sinto apenas exausta. Eu queria que Vitória enfrentasse as consequências, mas não queria ser um instrumento de sua completa destruição. Eu só queria me livrar dela. Eu entendi perfeitamente. A fantasia de vingança versus a realidade de ver a vida de alguém desmoronar em tempo real eram sensações muito diferentes. Como Silas está lidando com tudo isso? Perguntei, embora não soubesse bem por que me importava. Não está bem. Ele me ligou ontem. Perguntou se havia alguma maneira de fazer isso desaparecer discretamente para proteger Vitória das piores consequências legais. Eu disse a ele que essa oportunidade já havia passado quando ela tentou cometer bigamia na frente de 150 testemunhas. A voz de Robert endurece um pouco. Ele ainda está tentando salvá-la, mesmo depois de tudo que ela fez. Uma parte de mim respeita essa lealdade. Outra parte acha que ele é um idiota. Depois que desliguei o telefone, sentei-me à mesa de jantar olhando para a pintura inacabada. A porta em que eu estava trabalhando representava Barcelona para mim. Bonita, detalhada, com uma história que eu não conhecia completamente, mas que mesmo assim conseguia apreciar. Diferente de Seattle, onde eu conhecia história demais, onde cada esquina guardava a lembrança de ter se tornado menor. Meu celular vibrou com uma mensagem da Jenna. Você está vendo o que está acontecendo com a Vitória? Está em todo lugar. A comunidade jurídica de Seattle está em plena fofoca. Eu não estava checando as notícias. Não abria o Twitter nem o Instagram há dias. Não havia pesquisado o nome de Vitória para ver se havia alguma informação nova. O distanciamento que eu sentia no início da semana se transformou em um desinteresse genuíno, mas a curiosidade me fez abrir o Twitter. O escândalo do casamento em Seattle, #Seattle Wedding Scandal, ainda era um dos assuntos mais comentados na região. Novas informações surgiram ao longo da semana, cada revelação pior que a anterior. Um vazamento de uma carta de demissão da Meridian Development, cuidadosamente redigida, mas claramente negociada por meio de advogados. Vitória está buscando outras oportunidades e se concentrando em assuntos pessoais, um eufemismo corporativo para saia antes que a demitam e piorem a situação. Seu perfil no LinkedIn desapareceu completamente. A conta do Instagram, que era sua vitrine cuidadosamente construída de sucesso, sumiu, não era privada, foi deletada. O apagamento digital de uma vida que ela passou anos construindo. Alguém havia publicado capturas de tela de documentos judiciais. O processo da Meridian contra a Vitória por deturpação dos fatos.
A Ordem dos Advogados abrindo uma investigação sobre o conflito de interesses de Silas, que namorava a diretora financeira de um cliente enquanto seu escritório representava esse cliente. O proprietário do imóvel onde Vitória reside entrou com um pedido de despejo. Os comentários eram cruéis em sua alegria maliciosa. Pessoas que trabalharam com Vitória se manifestaram com histórias que reconheci muito bem. Colegas que ela prejudicou, projetos que ela sabotou, reputações que ela destruiu enquanto mantinha sua própria imagem de profissional competente em quem todos podiam confiar. Uma ex-funcionária da Meridian criou uma sequência de tweets que viralizou parcialmente. A sequência dizia: trabalhar com Vitória Ashford me ensinou tudo sobre manipulação profissional. Eis o que aprendi. Percorri o texto, lendo descrições das táticas de Vitória. Como ela identificava colegas ambiciosos e se posicionava como mentora deles, para depois sabotá-los lentamente enquanto fingia ser prestativa. Como ela se apropriava dos créditos pelos sucessos da equipe e culpava os membros da equipe pelos fracassos. Como ela criava conflitos entre os colegas para impedi-los de comparar suas experiências com o comportamento dela. Era a mesma estratégia que ela usava em relacionamentos pessoais, aplicada também ao ambiente profissional. Vitória tinha uma única estratégia que aplicava em todos os lugares: identificar o que as pessoas queriam, tornar-se a pessoa que podia fornecer isso e, então, usar essa dependência para controlá-las e, por fim, traí-las. Meu telefone tocou, era Jenna dessa vez, não uma mensagem de texto. Você tem acompanhado tudo isso? Ela perguntou sem rodeios. Estou olhando o Twitter agora. É uma loucura. Todo mundo que já trabalhou com a Vitória está se manifestando com histórias. É como se o desastre do casamento tivesse dado às pessoas permissão para finalmente falar sobre como ela era de verdade. Por que você está me ligando para falar sobre isso? Perguntei, sem maldade. Jenna ficou em silêncio por um momento. Porque eu queria ter certeza de que você está bem. É muita coisa acontecendo publicamente, e eu sei que isso pode ser complicado de assimilar. Estou bem, eu disse, e percebi que era verdade. Na verdade, estou pintando, trabalhando em peças para uma exposição em janeiro. Uma exposição em uma galeria. A voz de Jenna mudou de preocupação para genuína empolgação. Teia, isso é incrível. Por que você não me contou? Porque aconteceu semana passada. E porque eu tenho evitado pensar em Seattle, Vitória e tudo isso. Mas você não está feliz? Jenna insistiu. Você não está satisfeita que todos finalmente tenham visto o que ela fez? Olhei para minha pintura. A porta azul, a pedra desgastada, a rua de Barcelona que não tinha nada a ver com Seattle ou com o meu passado. Fico feliz que a verdade tenha vindo à tona. Fico feliz que Robert esteja sendo libertado. Fico feliz que Silas finalmente entenda o que aconteceu, mas satisfeita. Não sei. Na maior parte do tempo, sinto-me distante de tudo isso. Como você pode se sentir distante? Isso tem a ver com você. Com o que ela fez com você. Tinha a ver comigo. Passado. Agora, trata-se de Vitória enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. E eu sou apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Jenna não entendia. Eu conseguia sentir a confusão em seu silêncio. Ela queria que eu me sentisse triunfante, vingada, radiante de satisfação por meu inimigo ter caído. Mas eu já não precisava mais dessa satisfação. Eu deveria ir, disse suavemente. Estou no meio de uma pintura e a luz está perfeita agora. Depois que desliguei completamente o celular e o guardei em uma gaveta do meu quarto, onde eu não teria a tentação de checá-lo. Então, voltei para minha pintura e me perdi nos detalhes de uma porta pela qual eu havia passado dezenas de vezes sem realmente notar. Helena apareceu por volta das 9 da noite com comida para a viagem de um restaurante marroquino ali perto. Ela deu uma olhada no meu progresso na pintura e sorriu. Você está concentrada, disse ela, desembalando tagine e cuscuz na minha mesa de jantar. Ótimo. É aí que você deveria estar. Lavei as mãos e sentei-me à mesa com ela. Todos ficam perguntando se estou satisfeita com as consequências para a Vitória. Se estou feliz por ela estar perdendo tudo. E você? Não sei. Achei que estaria.
Passei meses fantasiando sobre a Vitória sendo desmascarada, sobre o Silas percebendo o que tinha perdido, sobre todos vendo a verdade. Mas agora que está acontecendo, me sinto distante de tudo isso. Helena serviu a comida para nós duas. Seus movimentos eram eficientes e práticos. Isso porque você já seguiu em frente. A destruição de Vitória não é o seu clímax. É o fim dela. Você já teve o seu clímax e a sua resolução. Você deixou Seattle, construiu essa vida, se reencontrou. As consequências de Vitória são apenas o epílogo de uma história que você já terminou. Fiquei refletindo sobre isso enquanto jantávamos. Ela tinha razão. A parte mais importante da minha história já tinha acontecido. A partida, a reconstrução, a lenta percepção de que eu podia ser feliz sem Silas, sem Seattle, sem nada da vida que eu achava que precisava. Posso te contar o que eu acho que é a verdadeira vingança? Helena perguntou, servindo vinho para nós duas. Por favor. A verdadeira vingança é você estar aqui comendo comida marroquina e falando sobre sua exposição na galeria, em vez de ficar obcecado com a decadência da Vitória. A verdadeira vingança é que ela se tornou irrelevante para a sua felicidade. Ela destruiu seu casamento pensando que estava tirando algo valioso de você, mas o que ela realmente fez foi libertá-lo para construir algo melhor. Quando você ficou tão esperta em vingança? Perguntei, sorrindo. Depois do meu divórcio, passei um ano tentando deixar o Carlos com ciúmes, saindo com homens de quem eu não gostava, postando fotos da minha vida fabulosa, garantindo que amigos em comum contassem a ele o quão bem eu estava. Então, um dia, percebi que ainda o deixava controlar minhas escolhas. Eu ainda estava atuando para chamar sua atenção. Mesmo depois do divórcio, a verdadeira liberdade veio quando parei de me importar se ele notava ou não. Levantei meu copo, sem me importar se eles notavam ou não. Brindamos e bebemos, e senti algo finalmente se instalar em meu peito. A vida de Vitória estava desmoronando em Seattle. Silas lutava contra a culpa e as consequências profissionais. Robert estava quase livre, e eu estava em Barcelona comendo comida marroquina com um amigo, trabalhando em pinturas para uma exposição em uma galeria, vivendo uma vida que não tinha nada a ver com a deles. Naquela noite, depois que Helena foi embora, fiquei na minha varanda olhando para o bairro de Grácia. Luzes e janelas, pessoas seguindo com suas rotinas noturnas, a cidade existindo sem drama, escândalo ou vingança, apenas a vida acontecendo em seu próprio ritmo. Meu celular ainda estava desligado, guardado em uma gaveta. Amanhã, talvez eu o ligue e lide com as mensagens acumuladas. Ou talvez não. Talvez eu passe o dia pintando, terminando a pintura da porta azul e começando a próxima. A escolha era minha. Esse era o verdadeiro poder. Não a destruição de Vitória, mas minha completa liberdade de ignorá-la. De me importar ou não, nos meus próprios termos, de acordo com o meu próprio tempo, sem levar em conta as expectativas de ninguém. Voltei para dentro e retomei minha pintura, trabalhando à luz de lamparina até meus olhos se cansarem. A porta estava ganhando forma, intrincada, detalhada, bela em sua simplicidade. Assim como a vida que eu estava construindo, uma pincelada cuidadosa de cada vez. A pintura da porta azul finalmente estava terminada quando meu celular vibrou com a mensagem do Silas. Domingo à noite. Eu estava afastada da mesa de jantar, examinando a aquarela de diferentes ângulos, decidindo se precisava de algum retoque final. A luz mediterrânea que eu tentei capturar estava perfeita, quente, mas não forte, aquele tipo de brilho vespertino que dava a Barcelona um ar dourado. Eu estava pegando meu celular para tirar uma foto quando a mensagem apareceu. Podemos conversar? Preciso te ver. Eu vou para Barcelona se for preciso. Por favor, Teia. Li o texto 3 vezes, e cada vez sentia uma emoção diferente. Primeiro, surpresa, Silas queria voar 9.600 quilômetros para me ver. Depois, irritação. Claro, ele achou que podia simplesmente aparecer na minha nova vida cuidadosamente construída. Finalmente, clareza. Este era o momento para o qual eu vinha me preparando sem nem saber. A antiga Teia teria dito sim imediatamente. Teria se sentido na obrigação de lhe dar um desfecho, de ouvir seu pedido de desculpas pessoalmente, de oferecer conforto, porque era isso que 9 anos de casamento me ensinaram a fazer. Mas 6 meses em Barcelona me ensinaram algo crucial.
Eu não devia a ninguém o acesso à minha paz. Não respondi à mensagem. Em vez disso, liguei para ele, querendo que ele ouvisse minha voz para que não houvesse ambiguidade. Teia, ele respondeu tão rápido. Eu sabia que ele estava esperando, olhando para o celular, na esperança. Obrigada por ligar. Eu sei que não mereço. Silas, eu não quero que você venha a Barcelona. Silêncio. Então, por favor, eu só preciso de uma chance para explicar pessoalmente, para mostrar que agora eu entendo, que eu vejo o que a Vitória fez, o que eu deixei ela fazer. 5 minutos. Só me dê 5 minutos para conversarmos pessoalmente. Enquanto ele falava, fui até a minha varanda, olhando para a rua que eu conhecia tão bem. O café onde eu tomava café quase todas as manhãs. A padaria que fazia os croissants perfeitos. A florista que sempre sorria quando eu passava. Essa era a minha vida. A minha, construída do nada, resgatada das ruínas do nosso casamento. Você já explicou, eu disse. Você me ligou há 2 semanas, num sábado. Você se desculpou. Eu aceitei as desculpas. Não há mais nada a ser dito pessoalmente, mas há. Sua voz assumiu aquele tom persuasivo de advogado que eu conhecia tão bem. Sinto sua falta. Sei que não tenho o direito de sentir sua falta depois do que fiz, mas sinto. E acho que tenho pensado muito sobre isso. Acho que poderíamos tentar de novo. Agora que entendo o que Vitória fez, agora que vejo como ela nos manipulou, poderíamos recomeçar do zero. Fechei os olhos diante da audácia da proposta. Silas, eu poderia me mudar para Barcelona, continuou ele, ganhando força. Ou você poderia voltar para Seattle. Eu sei que é pedir muito, mas me escute. Ou poderíamos encontrar um lugar novo juntos. Nova York, Londres, algum lugar onde nenhum de nós tem história. Poderíamos reconstruir o que tínhamos antes de Vitória destruir tudo. Silas, pare. Ele parou. Eu não quero tentar de novo. Nem agora. Nem nunca. Não porque eu te odeie, mas porque finalmente gosto de mim mesma e não posso arriscar perder isso de novo. Você não se perderia. Eu garantiria isso. Eu apoiaria sua arte, sua carreira, suas escolhas. Eu seria diferente desta vez. Juro que seria diferente. Sentei-me na cadeira da varanda, com o telefone pressionado contra a orelha, tentando encontrar palavras para algo que eu mesma só tinha acabado de entender. Esse é o problema. Você ainda está falando sobre o que faria, o que me daria permissão para ser, o que permitiria. Mas eu não preciso mais da sua permissão. Não preciso que você apoie minhas escolhas porque minhas escolhas não estão sujeitas à sua aprovação. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu não entendo. Eu sei que você não entende. É exatamente por isso que não posso voltar. Então me ajude a entender. Por favor, Teia, apenas me diga o que você quer. Olhei ao redor do meu apartamento, para a pintura finalizada sobre a minha mesa de jantar, para os materiais de arte que usei todos os dias desta semana, para o convite da Galeria da Carla pregado na minha parede. Quero ficar em Barcelona. Quero continuar trabalhando para a Global RIT em projetos que considero significativos, e não apenas impressionantes. Quero tomar um café com a Helena e praticar meu espanhol sofrível. Quero expor minhas pinturas em uma galeria em janeiro. Quero namorar eventualmente, talvez quando estiver pronta, mas casualmente, sem pensar em casamento ou em construir uma vida a 2. Quero existir sem precisar representar a existência. São coisas pequenas, disse Silas, e pude perceber genuína confusão em sua voz. Barcelona, um café com amigos, uma pequena exposição em uma galeria. São coisas boas, mas não são vida. Não são uma parceria. Não é o que tínhamos. E ali estava a desconexão fundamental que eu vinha tentando articular. Você tem razão, eu disse. Não era isso que tínhamos. O que tínhamos era eu desaparecendo aos poucos enquanto você mal percebia, porque estava ocupado demais decidindo que eu não era suficiente. Essas pequenas coisas são tudo para mim. São a vida que eu não pude ter quando estava com você. Eu nunca te impedi de tomar café com os amigos ou de fazer arte. Você não precisava proibir explicitamente. Sua decepção já era suficiente.
Toda vez que eu mencionava meu coletivo de arte, você me olhava como se eu estivesse perdendo meu tempo com hobbies em vez de construir algo sério. Toda vez que a Jenna ligava, você comentava depois o quanto ela era cansativa. Toda vez que eu sugeria visitar minha família, você tinha algum compromisso importante do trabalho que me obrigava a ir sozinha. Você nunca dizia, não faça essas coisas. Você simplesmente me fazia sentir inútil por querer fazê-las. Ouvi-o respirar fundo, com a voz trêmula. Não me dei conta de que estava fazendo isso. Eu sei. É por isso que funcionou. Ficamos ambos em silêncio. Eu conseguia ouvir o trânsito ao fundo do lado dele. Ele provavelmente estava no carro, em algum lugar, tendo essa conversa em um estacionamento ou parado em alguma rua de Seattle. Teia, disse-lhe finalmente, com a voz fraca. Eu te amei. Eu ainda te amo. Isso não significa alguma coisa? Significa muito. Significa que nosso casamento teve importância. Que aqueles 9 anos não foram um completo desperdício. Mas o amor não basta se vier acompanhado da constante decepção de eu não ser outra pessoa. Eu estava enganada sobre quem eu queria que você fosse. Agora eu percebo isso. Talvez você também perceba. Mas não posso correr o risco de voltar atrás para descobrir. Trabalhei muito duro para voltar a gostar de mim mesma. Silas estava chorando agora. Eu conseguia ouvir em sua respiração, nas pausas entre as palavras. Eu não sei como aceitar isso. Eu não sei como te deixar ir. Você já fez isso. Em fevereiro passado, quando pediu o divórcio. Você me deixou ir naquela época. Estou apenas recusando sua tentativa de voltar atrás. Isso não é justo. Talvez não seja, mas é honesto. Conversamos por mais 20 minutos, dando voltas em círculos. Silas argumentando sobre segundas chances e aprendizado com os erros. Eu, gentilmente, mas com firmeza, mantendo meu limite. Finalmente, pude perceber o cansaço em nossas vozes. Eu preciso ir, eu disse. Tenho que trabalhar amanhã e já está ficando tarde aqui. Posso te ligar de novo? Ele perguntou. Não para falar de reconciliação. Para continuar na sua vida de alguma forma. Pensei nisso há 6 meses. Teria dito sim imediatamente. Grata por qualquer conexão com ele. Mas aprendi algo importante em Barcelona. O encerramento não vem de manter contato com pessoas que te magoaram. Vem de construir uma vida tão plena que você não precisa mais delas. Não acho que seja uma boa ideia. Eu disse, agora não. Talvez um dia possamos ser apenas conhecidos que se falam de vez em quando. Mas agora, você precisa processar a perda da Vitória e todo esse desastre sem me usar como apoio emocional. E eu preciso continuar construindo minha vida sem ser puxado de volta para a sua. É isso mesmo. É um adeus. É um adeus. Eu concordei. Disse, Silas. Estou falando sério. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentado na minha varanda por um longo tempo, observando Barcelona se entregar à noite. Me senti mais leve de alguma forma, como se estivesse carregando algo pesado sem perceber e finalmente o tivesse deixado de lado. Meu laptop ainda estava aberto na mesa de jantar. Vi uma notificação de e-mail do Robert, enviada cerca de 1 hora antes. O assunto era, obrigado. Abri a mensagem e li sobre o Silas ter ligado para ele mais cedo, pedindo apoio para se reconciliar comigo, sobre como Robert tinha lhe dito que tentar voltar era egoísmo, que eu tinha ido embora para correr em direção a mim mesma, não para fugir dele. Você passou 6 meses recuperando sua confiança e autoestima. Robert escreveu, o fato de Silas querer você de volta só faria o ciclo recomeçar. Eu disse a ele que, mesmo ele sendo meu irmão e eu querendo que ele seja feliz, às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém é dizer a verdade que essa pessoa não quer ouvir. Digitei uma resposta. Obrigada por isso. Silas acabou de me ligar. Pediu para eu ir a Barcelona tentar de novo. Eu disse não. Robert respondeu quase imediatamente. Como você se sente? Pensei sobre essa pergunta. Pensei muito sobre ela. Aliviada, digitei, e culpada por me sentir aliviada, e depois irritada comigo mesma por me sentir culpada.
Isso é normal. Você passou 9 anos priorizando os sentimentos dele. Permita-se sentir alívio sem culpa. Então ele acrescentou: meu divórcio será finalizado em cerca de 60 dias. Estou pensando em fazer uma viagem depois. Talvez para Barcelona. Seria estranho? Sorri para o meu celular. Nada estranho. Me avise quando eu e a Helena pudermos te mostrar tudo. Na manhã seguinte, tive minha videochamada mensal com Cristina. Revisamos os projetos em andamento. A startup de Amsterdã adorou meus designs e queria prosseguir com a implementação completa. Um novo cliente em Copenhague precisava de serviços de branding. Tudo estava progredindo sem problemas. Então, no final da ligação, Cristina disse algo inesperado. A equipe de liderança ficou muito impressionada com o seu trabalho nos últimos 6 meses. Gostaríamos de lhe oferecer uma posição permanente em vez de um contrato temporário. Isso traria melhores benefícios para uma equipe menor, permitindo que você liderasse projetos mais interessantes. Você seria nosso diretor criativo para a região do Mediterrâneo. Diretor criativo da região do Mediterrâneo. Um título que teria parecido insignificante para Silas, não suficientemente impressionante, não suficientemente prestigioso, mas para mim era perfeito. Eu aceito, eu disse. Quero ficar. Depois que a ligação terminou, sentei-me à mesa de jantar olhando para a pintura azul da porta, que eu havia terminado. 6 meses atrás, eu havia chegado a Barcelona com 4 malas e uma sensação de identidade fragmentada. Agora eu tinha um emprego fixo que adorava, uma exposição em uma galeria em janeiro, amigos que eu havia escolhido, uma vida que eu havia construído inteiramente para mim. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Helena. Café hoje à tarde. Quer conversar sobre os planos para a galeria? Respondi que sim. Além disso, aceitei oficialmente o cargo permanente na Global Reach. Vou ficar. A resposta dela foi imediata: eu sabia que você ficaria. Barcelona te escolheu tanto quanto você escolheu Barcelona. Olhei em volta do meu pequeno apartamento. Nada impressionante para os padrões de Seattle. Não era o tipo de lugar que Silas consideraria apropriado para a esposa de um sócio sênior, mas era meu. As pinturas nas paredes, os materiais de arte sobre a mesa, a vista da varanda, o bairro que eu havia aprendido a conhecer, o idioma que eu estava aprendendo aos poucos, a vida que eu estava criando deliberadamente. Silas tinha me perguntado o que eu queria e eu lhe disse. Mas sentada ali no meu apartamento em Barcelona, com emprego fixo, uma exposição na galeria e amigos esperando para tomar um café, percebi que tinha subestimado a situação. O que eu queria não era pouco. Era tudo. Era a liberdade de existir sem pedir desculpas, de criar sem julgamentos, de construir uma vida de acordo com a minha própria definição de sucesso, em vez de me basear na decepção alheia. E finalmente eu a tinha, completamente. Eu a tinha. O convite da Galeria da Carla chegou por e-mail 3 meses depois de eu ter dito não ao Silas. Exposição coletiva intitulada Limiares e Transições. Vernissage dia 15 de abril, às 19 horas. Artistas participantes. Meu nome estava na lista. 12 aquarelas de portas de Barcelona ficariam expostas na parede de uma galeria em Poblenou, para quem quisesse vê-las. Encarei o convite por um longo tempo, depois o encaminhei para minha irmã Maia com uma mensagem simples: minha primeira exposição de arte de verdade. Queria que você pudesse estar aqui. A resposta dela veio 1 hora depois, no meio da noite em Portland. Nós vamos. Todos nós, as crianças, Marcos, toda a família, você não vai fazer isso sozinho. Chorei ao ler aquele texto. Não lágrimas de tristeza, pelo contrário. Aquele tipo de choro que vem de perceber que você não é mais invisível, que as pessoas te veem e escolhem estar presentes. Abril chegou com aquela luz peculiar de Barcelona que eu já havia aprendido a reconhecer. Dourada sem ser agressiva, quente sem ser brutal. O tipo de luz que fazia tudo parecer mais suave, mais acolhedor. Passei a semana anterior à inauguração terminando minhas 2 últimas pinturas e emoldurando todas as 12 peças com a ajuda da Helena. Tento não pensar muito sobre as pessoas realmente olhando para o meu trabalho e formando opiniões sobre ele. Eles vão adorar, disse Helena enquanto carregávamos os quadros para o carro dela na sexta-feira à tarde. São ótimos, Teia.
Muito bons mesmo. Você vê a cidade do jeito que as pessoas que pertencem a este lugar a veem. E se ninguém aparecer além de você e seus amigos? Aí você terá um show pequeno e intimista com pessoas que se importam com você. Isso não é fracasso. Isso é comunidade. A inauguração da galeria foi no sábado à noite. Maia e sua família chegaram naquela manhã, com jet lag, mas determinados. Minha sobrinha Emma tinha 9 anos agora, idade suficiente para ter opiniões sobre arte. Meu sobrinho Lucas tinha 6 e estava interessado principalmente em saber se Barcelona tinha bons parques infantis. Encontrei-me com elas para almoçar num café em Uborne, observando Maia olhar em volta com a expressão de alguém tentando entender como sua irmã tinha ido parar ali, naquela vida tão distante de tudo que lhe era familiar. É lindo, disse ela finalmente. Não só a cidade. Você parece diferente, mais leve. Eu me sinto diferente. Mamãe pediu para eu te dizer que ela sente muito por não ter podido vir. A cirurgia do papai é semana que vem e ela não queria deixá-lo. Eu sei. Ela me mandou uma mensagem de vídeo. Me fez chorar. Maia estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Estou orgulhosa de você por ter ido embora, por ter recomeçado, por ter feito isso. Ela gesticulou vagamente para Barcelona ao nosso redor, por ter escolhido a si mesma. Naquela noite, parada em frente à galeria de Carla em Poblenou, senti um frio na barriga de nervosismo. Pela janela, vi minhas pinturas já penduradas. A luz suave fazia as cores brilharem. As pessoas começavam a chegar, os amigos arquitetos de Helena, outros artistas da comunidade, alguns colegas da Global Rit que queriam me apoiar. Robert também estava lá. Ele tinha chegado de Vancouver 3 dias antes, hospedando-se num pequeno hotel em Grácia, passando o tempo caminhando pela cidade e encontrando-se com Helena e comigo para um café. Seu divórcio havia sido finalizado 2 meses antes. Ele parecia diferente da última vez que o vi numa videochamada. Mais tranquilo, menos atormentado. Pronta? Perguntou Maia, entrelaçando seu braço no meu. Não, mas vamos mesmo assim. A inauguração foi pequena, mas acolhedora. Talvez umas 30 pessoas ao longo da noite, entrando e saindo, taças de vinho na mão, observando minhas pinturas de portas de Barcelona. Eu as vi olhando para o meu trabalho, olhando de verdade, dedicando tempo a cada peça, e senti algo se expandir no meu peito. Robert ficou parado em frente à pintura da porta azul em Grácia por um longo tempo antes de me chamar. Este é o meu hotel, disse ele. Passei por esta porta todos os dias desta semana, mas nunca tinha reparado até ver a sua pintura. Você repara em coisas que outras pessoas não veem. É isso que acontece depois de 6 meses tentando desaparecer. Eu disse que você começa a prestar atenção nas portas, se perguntando o que há do outro lado. E agora você está do outro lado, disse Robert. Você atravessou. Maia aproximou-se com Emma, que vinha estudando cada pintura com séria concentração. Tia Teia, por que você pintou apenas portas? Por que não prédios inteiros? Porque as portas são transições, eu disse. São um momento entre um lugar e outro, entre quem você era e quem você está se tornando. Emma sentiu com a cabeça, como se aquilo fizesse todo sentido. Gosto mais do azul. Parece alegre. Meu celular vibrou no bolso. Quase ignorei, mas algo me fez checar. Uma mensagem de um número que eu havia apagado meses atrás, mas que ainda reconheci. Gena me contou sobre sua exposição na galeria. Parabéns. Digo isso de coração. Espero que você esteja feliz, Teia. Você merece. Silas me mandou uma mensagem pela primeira vez desde nossa ligação há 3 meses. Saí da galeria para a fresca noite de abril e respondi, obrigada. Espero que você também esteja se encontrando. A resposta dele veio rápido. Estou tentando. Finalmente comecei a terapia. Retomei o contato com o Robert. Jantamos juntos semana passada. Foi a primeira vez em anos que conversamos de verdade. Percebi o quanto a Vitória tinha me envenenado, mesmo antes de ela se intrometer entre nós. Enfim, não vou te incomodar mais. Só queria que você soubesse que fico genuinamente feliz que você esteja bem. Mostrei a conversa para Robert quando voltei para dentro. Ele leu e deu um leve sorriso.
Ele está progredindo. Ainda tem trabalho a fazer, mas está se esforçando.